Você aí quer entender um pouco mais como melhorar o bonitão, não ter mais impotência sexual, ou até mesmo pedra no rim e próstata, que é um assunto muito sério, fique até o final desse episódio que ele vai entregar muito e você vai entender um pouco mais sobre essa saúde aí que é tão importante da parte da urologia. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui eu trago para vocês insights e quem sabe aí ajeitar a sua vida para que você tenha uma vida ainda mais feliz. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio com o Dr. Fernando. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo convite, tá? Vamos tentar aí desmistificar algumas coisas na urologia, né? Falar um pouquinho sobre próstata, que é importante, falar sobre cálculos renais, falar sobre disfunção erétil e até mesmo estética peniana aí, que eu acho que vai ter bastante interesse sobre isso. Doutor, quem que é o Dr. Fernando Frederico? Tem o irmão que é o Flávio Frederico, também não está aqui hoje conosco, que é irmão gêmeo. Quem que é o Dr. Fernando Frederico? Por que foi fazer medicina e escolheu urologia? Como que é a sua trajetória dentro da medicina? Tá, joia? Assim, ó, eu sou natural de Moarama, tá? Eu estudei aqui até 1998. A gente não tinha faculdade de medicina em Moarama na época, né? Então a gente acabou saindo daqui para estudar fora. Eu fiz o terceiro colegial em Londrina, acabei não passando no terceiro colegial, aí fiz cursinho em São Paulo e depois eu passei em Campinas. Fiz toda a minha formação lá em medicina, né? São 6 anos, depois mais 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de urologia que eu fiz em Sorocaba, na PUC São Paulo. Legal. Acabando a formação, daí resolvemos voltar aqui para nossa terrinha aqui. Quem é moranamense adora aqui, né? Não quer sair da cidade, né? Então a gente voltou para cá e estamos aqui desde 2011. Legal. Nessa vida aí, né? Legal. E por que foi para a urologia? O que chamou a atenção na época? Eu sempre gostei de medicina, né? Então eu sempre quis fazer o curso de medicina. Quando eu entrei na faculdade, eu queria oftalmologia. Olha só. Isso no primeiro mês. Mas na época, meu pai teve uns problemas de próstata, né? Então eu comecei a me interessar sobre o assunto. Então, a partir do segundo mês da faculdade, já decidi por urologia. E a gente seguiu desde esse começo. Seu irmão também? O meu irmão, ele teve, em particular, quando ele queria cirurgia plástica. Quando eu estava no 4º ano, eu tive um problema urológico, eu pessoalmente, né? Tive um câncer urológico. E a partir disso, ele decidiu fazer. Caramba. Então, ele acabou indo, eu decidi mais cedo. E por conta de um problema de saúde que eu tive, aí ele decidiu fazer urologia. Legal. Doutor, uma coisa que me chama muita atenção assim na clínica de vocês é que vocês são referência e é uma clínica extremamente atualizada. Eu vejo que vocês estão sempre preocupados em trazer equipamentos de ponta e tudo mais. E a medicina vem evoluindo muito nessa parte da tecnologia. A IA já invadiu também a parte da urologia, já tem em conjunto? Tem entrado cada vez mais forte também, sabe? Então, é a tendência, né? Não tem como a gente lutar contra isso, né? Tem que andar junto. Legal. E aí vocês também têm uns equipamentos mais exclusivos aí, que eu acho que só tem 4 no Brasil, vocês são o único do Paraná. Me fala um pouquinho mais sobre isso. É o que eu acho que o paciente merece isso, né? Então, a gente tem que estar estudando o tempo todo, até porque hoje, com a informação tão rápida, a internet, se você não estuda, fica para trás, né? Certo. Então, a gente sempre investe em estudo, né? E, principalmente, a urologia é uma área muito tecnológica. Então, principalmente para tratamentos de cálculos urinários e próstata, é importante a gente andar junto com a tecnologia. E hoje tem muita coisa para isso. O que nós trouxemos para cá é o laser Romium, né? O laser, a gente usa a tecnologia do laser para conseguir fazer cirurgias de cálculos muito volumosos e muito duros. Hoje, com o laser, a gente evita aqueles cortes enormes que tinha antigamente. É mais efetivo, muitos cálculos grandes a gente consegue resolver numa cirurgia só. Antigamente precisava de 2, 3 cirurgias. E principalmente para a próstata, a hiperplasia prostática benigna, que talvez é a doença mais frequente nos homens, tirando as doenças cardiovasculares, depois dos 45 anos, que é o crescimento benigno da próstata. O que isso vai causar, né? O paciente começa a ter muita dificuldade para urinar, começa a acordar muito à noite, ele começa a ter, às vezes, escapes urinários, então a qualidade de vida dele vai diminuindo bastante. Então isso não tem a ver com a idade. Porque tem muito cara que joga culpa na idade, né? Põe na conta da idade. Não, tô ficando velho. Aí vai mijando tudo parcelado. Exatamente. A pessoa acredita muito nisso. Ah, eu tô ficando mais velho, então o homem é teimoso. Acho que é comum. Exatamente, é comum. Só que o grande problema é que a bexiga, que fica atrás da próstata, cada vez faz mais força para vencer aquela resistência. Então, para entender, né? Esse daqui é o canal da urina, isso é a próstata. Esse é o canal da urina. Atrás é a bexiga. À medida que a próstata vai crescendo para fora, ela cresce para dentro também e fecha o canal da urina. Com isso, o paciente começa a urinar a conta-gotas, começa a urinar com mais dificuldade, acordar mais à noite, o jato vai ficando mais fraco. Só que a bexiga, que é um músculo que está atrás, ela tem que fazer cada vez mais força para vencer essa resistência. Só que chega um ponto que ela não aguenta. Ela é diferente do nosso braço, por exemplo, que cada vez hipertrofia mais. A bexiga, se a gente não tratar na hora certa, ela fica doente, então ela fica disfuncional.
muitas vezes aí o paciente pode tratar que ele nunca mais vai urinar bem. Pode usar uma sonda, pode formar cálculos na bexiga. Nossa. Num segundo momento, é uma fase mais tardia, a bexiga ficando doente, ela vai sobrecarregar os rins. Então é uma engrenagem. A partir do momento que uma falha da engrenagem seria a próstata, começa a falhar, quem está atrás falha junto. Então a bexiga vai ficando doente, o rim vai ficando doente, e numa dessa a gente pode até ter um paciente fazendo diálise. Então, se a gente for numa clínica de diálise hoje, uma grande porcentagem dos pacientes que estavam lá foram aqueles que não trataram, porque eles negligenciaram os sintomas. Eu estou ficando mais velho, é normal, eu não procurei urologista. Então, aí veio hoje a modalidade cirúrgica. A gente sabe que hoje os pacientes não respondem tão bem às medicações que a gente achava que era bom no passado. Por isso que hoje o padrão ouro é a cirurgia. E a cirurgia mais moderna que tem hoje chama ROLEP. É uma sigla em inglês que significa nucleação prostática com homeolaser. E aí entra o aparelho que nós compramos, que chama Magneto, o Magneto de 150 watts. Hoje realmente é o quarto aparelho do Brasil, o primeiro do Paraná. E Parabéns, cara. Parabéns por trazer isso para a nossa cidade. Obrigado. Isso tem ajudado muito os pacientes, tá? Porque a gente consegue fazer uma cirurgia hoje minimamente invasiva, todo pelo canal da urina, não faz corte nenhum. O paciente opera num dia, no outro dia vai para casa, já tira a sonda e vai para casa. Qualidade de vida... volta ao normal. Melhora muito, na verdade, do que era antes, né? E com a capacidade, o poder de coagulação do laser, a gente consegue retirar toda essa parte crescida da próstata, independente do tamanho dela, todo com o homeolaser. Então, o laser ele consegue, ao mesmo tempo que ele corta a próstata, ele coagula. Então, o sangramento, antigamente, cirurgias dessa, com próstatas muito grandes, eram cortes grandes, o paciente perdia 1 litro e meio de sangue numa cirurgia. Hoje, raramente perde 20 ml. Então, é muito pouco. Então, a qualidade de vida do paciente melhorou demais. Ele opera num dia, vai embora no outro, com 2 a 3 semanas, volta à vida normal. Entendi. E quando a gente traz para essa faixa etária de homem acima dos 40, 45 anos ali, quantos por cento dos homens pode ter isso ao longo da vida? Essa pergunta é muito importante, tá? Depois dos 45 anos, se a gente fizesse uma estatística, chegasse até os 90 anos, 90% dos pacientes teriam o crescimento benigno da próstata. Caramba! É uma evolução natural. A próstata é uma glândula que ela serve para reprodução. Só que depois de um certo tempo, ela só atrapalha a gente e ela faz parte do canal da urina. Então, o paciente vai ter um crescimento dela. Alguns pacientes vão ter o câncer de próstata, por isso que é importante o mês de novembro, a gente fala da conscientização e prevenção do câncer de próstata. Mas tem que lembrar que a falha é nossa. A gente fala muito só do câncer, mas esquece do crescimento benigno. Então, muitas vezes, o paciente chega com a gente no consultório, fala assim, ele passou com um outro profissional, você não tem nada na próstata. Mas aí o paciente está urinando super mal. O não ter nada na próstata, isso é importante, tá, pessoal? Significa que não tem câncer de próstata. E isso a gente avalia pelo PSA e pelo toque. Certo. Então, quando o médico às vezes falou que não tem nada, significa não que ele não tenha próstata, mas que ele não tem o câncer, mas ele pode ter a doença benigna, que ela é muito mais prevalente. Se a gente for um exemplo assim, depois dos 50 anos de idade, eu sempre falo para os pacientes, vamos imaginar um time de futebol. 10 jogadores, 2 só vão ter o câncer, os outros 8 têm a doença benigna. Então, a gente não pode deixar de lado isso, porque ela causa muitas sequelas. Sempre que eu falo, né, não é porque é benigno não tem que tratar. Um exemplo, diabetes é benigno. Se não tratar, o paciente vai ter complicações do diabetes. Hipertensão arterial, se não tratar, vai ter complicações. A hiperplasia prostática, ela é benigna. Então, só que se não tratar, vai ter complicações sérias disso, entendeu? Então, é importante todo homem, depois dos 45 anos a 50, procurar um urologista. Porque, às vezes, ele acha que está tudo bem, mas não está. Então, vários pacientes chegam no consultório... Não é só a dedada que o pessoal fica lá no receio, vai fazer lá para ver se eu tô com câncer de próstata. Não é só isso. Não é só isso. É bem longe disso, né? Na verdade, o toque retal, ele é muito importante para a gente ver a consistência da próstata. Entendi. Porque uma próstata com câncer, ela está mais dura. Mas isso não quer dizer que o paciente não tem que investigar. Eu atendo vários pacientes no consultório, não, doutor, eu urino super bem. Às vezes a esposa notou, doutor, não está muito bem não, mas ele achava que estava. E quando a gente faz uma investigação, faz um ultrassom, faz exames de imagem, né, percebe que a bexiga já está musculosa. Ou seja, é um paciente que ele perdeu já um pouco a chance de tratar. Se tivesse procurado antes, a resposta seria melhor. Sempre lembrar, né, tudo em medicina, né, quanto mais precoce o tratamento, menor risco de sequela. Legal. Tá? E quando a gente fala isso na prática para os homens que estão nos assistindo aí, isso pode dar abaixo dos 45 anos também? Pode acontecer com um jovem ou até mesmo com alguém na faixa dos 30, 25, 35? Pode, tá? É bem menos frequente. A gente sabe que o crescimento da próstata é mais prevalente após os 40. Mas não quer dizer que está isento. O que é sempre importante? Tem sintomas, estou urinando mal, procure o urologista. Pode ser só uma infecção urinária, de repente, às vezes um cálculo na bexiga, mas existe um caso menos porcentagem, mas tem pacientes abaixo dos 40 anos que são muito sintomáticos, que a próstata cresceu mais do que o normal já. Então, vamos falar assim, o jato tem que ter uma força comum, que normalmente essa pessoa tinha quando era mais jovem,
E não pode cair parcelado. Vamos falar assim, a bexiga não diminuiu. Isso. E tem gente que fala, acho que minha bexiga tá pequena. Mais ou menos isso, né? O paciente começou a mudar o padrão urinário, a gente tem que investigar. Às vezes pode ser até um diabetes e um início de diabetes controlado. Então a gente tem que investigar isso daí, tá? Mudou o padrão urinário, começou a acordar mais à noite, o jato está mais fraco, tá urinando a conta-gotas. Eu acertava a privada antes, agora estou molhando mais a privada em volta do que dentro da privada. Eu terminei de urinar, a gente guarda e lá na cueca, né? O órgão genital lá e escapa um pouquinho de xixi. Opa, talvez seja a hora de começar a investigar, né? Nem que não seja nada, mas pelo menos vou molhar. Tá? E quando a gente fala desse tipo de tratamento que você tem ali, você falou da questão do cálculo renal também. Muitas pessoas às vezes têm o cálculo renal e não sabe porque talvez ele ainda não foi pro canal ali, né? Que normalmente o pessoal fala que é uma dor absurda, né? Eu, graças a Deus, nunca tive. Tem como também fazer uma consulta para saber se tem? Para que não chegue ao momento da dor, para fazer meio que um preventivo? Tipo, eu tenho umas pedrinhas ali, tá paradinha, tal, isso aí também ajuda a resolver? Assim, a gente sabe que a formação do cálculo renal tem muito a ver com a genética, tá? E principalmente com hábitos de vida. Hoje é muito importante isso para tudo, né? Ter uma atividade física intensa, isso é importante, né? Uma academia sempre vai ser importante. Muita água. Muita água, alimentação saudável, né? Evitar muitas comidas gordurosas, muita proteína, isso também pode aumentar a formação de cálculos renais e principalmente a obesidade também tem uma relação muito grande com a formação de cálculos. O sal também tem ou não? Sim, e ótima pergunta, tá? Ótima colocação. O sal está comprovado que o excesso de sal, o excesso de sódio, o organismo vai ter que balancear aquilo lá. Ele tem que eliminar aquele sódio, só que para eliminar aquele sódio para controlar a pressão arterial, ele vai começar a absorver cálcio. Então vai formar cálculo renal. Entendi. Então uma das medidas mais importantes que tem para prevenção de cálculo renal é diminuir a ingestão de sódio. Tá? Então não abusar muito do sal de cozinha, aquele churrasco mais carregado, tem que tomar cuidado. Tá? Então assim, ingestão de líquido, atividade física, não abusar muito do sal de cozinha. E é lógico, eu tenho histórico familiar de cálculo na família, tem que investigar, é bom passar com um urologista, fazer exame de imagem para avaliar, para realmente não deixar o cálculo ser descoberto só quando ele está obstruindo o ureter, que é o canalzinho do rim. Que e aí vem aquela dor... A dor absurda e fora os riscos, né? Porque quando o rim está obstruído, um principal fator é a dor. Só que dependendo do que estiver acontecendo, o rim está parado. O outro rim vai estar funcionando, então o paciente continua urinando, só que ele pode fazer uma infecção grave. Entendi. E como o rim é um filtro, se tiver uma bactéria parada lá na via urinária, ele pode ir para a corrente sanguínea e fazer uma sepse. A gente pode ter um risco grande de morte por conta de uma obstrução renal. Então é sempre muito importante ficar de olho em relação a isso, tá? É raro, mas a gente não pode bobear. E a questão da consulta para ver se tem ou não as pedras do rim ali, o cálculo renal, faz tudo na clínica? Lá no nosso consultório hoje, né, a gente tem uma estrutura grande para isso. Então, a maioria dos pacientes, eles chegam e a gente já tem exames de imagem que a gente mesmo faz no paciente. Tem ultrassom no consultório, a gente consegue avaliar. Então, a primeira avaliação a gente já consegue fazer lá. É lógico que algumas vezes tem a limitação do exame, que é o ultrassom. Então, se a gente precisar, a gente solicita uma tomografia. Não é feita no consultório, mas a gente solicita uma tomografia, que é um exame mais completo para avaliar o real tamanho do cálculo, a posição dele, e com isso a gente conseguir ser mais assertivo no tratamento. Mas se a pessoa quiser fazer um check-up, por exemplo, dá para fazer. Vai ser com certeza muito bem-vindo, né? Porque daí a gente consegue fazer não só o check-up vinculado ao rim, né? Mas em relação à própria próstata, à parte urinária, como estão as coisas, né? Algumas dúvidas que às vezes o paciente tem em relação à própria sexualidade. Então a gente está lá para poder ajudar em relação a isso. E qual que é o indicado? Assim, uma vez por ano? Qual que é o indicado para a pessoa manter ali um preventivo legal? Essa é uma pergunta boa, mas o que a gente pode dividir? Pacientes que têm histórico familiar de câncer de próstata, por exemplo. Teve um pai, um irmão teve o câncer de próstata. Esse paciente tem que começar aos 45 anos procurar urologista todo ano, tá? Se ele não tem nenhum histórico familiar de câncer de próstata, aí a partir dos 50. Isso é lógico, para a próstata. Se ele tiver alguns sintomas, procure antes. Agora, eu tenho histórico na família de cálculo, já tive cólica, já eliminei um cálculo. Então, começou a acontecer isso, já procura o urologista, independente da idade, tá? Que isso é importante, tá? Varia também, por exemplo, e crianças. Crianças é muito importante sempre avaliar em meninos se os 2 testículos estão na bolsa, na bolsinha. Esse testículo ele tem que estar lá a partir de 9 meses de idade. Se não tiver, vou procurar o urologista. Corre risco de não estar antes dos 9 meses? Porque pacientes prematuros, principalmente, ainda não formou o corpo adequadamente, então às vezes o testículozinho não desceu. Então até 9 meses, dependendo da característica da criança, do histórico dela, é normal.
Depois disso já se torna patológico. Aí nós temos que tentar descer esse testículozinho para a bolsa ou identificar se ele existe ou não, porque senão pode ter risco no futuro de infertilidade, formação de câncer. Então é muito importante procurar. Crianças que têm uma dor muito súbita no testículo, pode ser uma torção. Então sempre procurar de imediato o urologista, porque isso é uma emergência urológica. Mesmo? Cara, eu já tinha ouvido falar isso, eu não sabia que era real. A torção testicular, o testículo ele tem os vasos sanguíneos que nutrem ele e ele é fixo na bolsinha, né, na bolsa escrotal. Algumas crianças não nascem com isso, não tem como saber. Então o testículo gira no próprio eixo, então vai fazer um garroteamento dos vasos sanguíneos. Questão de 4 horas perdeu o testículo. Caramba! Então, é uma emergência urológica, sabe? Então, muitas vezes, o que acontece? A criança tem uma dor súbita, os pais levam, às vezes, até num pronto atendimento ou medicam em casa, a dor vai passar. E aí, depois, ela vai voltar a doer de novo, perdeu o testículo. Então, a grande maioria das vezes perde. Então, é muito importante sempre procurar um urologista de emergência, tá? Isso é muito importante, tá? Fimoses, então quando a criança não consegue expor totalmente a glande, isso pode causar infecções no futuro, é importante avaliar também, né? Cara, tem muito adulto com isso. Muito adulto com isso. Muito adulto, Sim. que às vezes não tirou lá embaixo, né, quando era criança, e aí cresceu com isso e acho que é comum. Começa a fazer infecções de repetição, isso começa a evidenciar muito no adulto após a atividade sexual. Então, muitos pacientes, hoje, cada 10 pacientes que eu opero do excesso de pele, 9 são adultos. Não é a criança, é mais comum no adulto. Sabe? Falando isso na prática, vamos lá. O que seria o excesso? Cobrir tudo ou cobrir ainda sobrar? O que seria o excesso? Como que mede isso com ele? Desculpa falar ele, mas eu não acho outro termo. Eu acho que é mais fácil para entender no podcast. Com ele mole, com ele meia bomba, com ele duro. Como que mede essa pele? Como que faz na prática? Não existe uma medição que seria o correto ou não correto, né? O que é importante? Se todo mundo pudesse, o ideal seria para a higienização não ter o prepúcio, tá? Então essa talvez vai ser uma evolução do ser humano no futuro, né? A gente Os não judeus essa estão pele, certos sabe? desde o começo. Mais ou menos isso, sabe? É lógico, é religião, né? A gente não tem como ponderar, né? Mas a gente sabe assim, que o excesso de pele ele causa muita umidade local, fica muito úmido e muito quente, vira uma estufa, fungo e bactéria faz a festa lá. Então o que a gente recomenda? A criança ou adulto, né, que não consegue expor totalmente a glande, que é a cabeça do pênis, aí ele tem uma fimose. Esse paciente precisa ser tratado, tá? A criança vai depender da idade, o adulto, se tiver isso, precisa tratar, porque não vai conseguir higienizar. Agora, pacientes que têm muita pele sobrando, mas conseguem manter a higiene e não está atrapalhando ele, não tem problema, pode deixar, essa vida que segue. Tá? A partir do momento que começar a virar uma infecção de repetição, a gente tem que avaliar se tem indicação cirúrgica. E essa questão do homem ali, eu sei que tem alguns cuidados que 90% dos homens não devem ter, que é secar. Isso. Então, por exemplo, foi lá, urinou, beleza. Normalmente os caras dão uma balançada, guarda, mas a gotinha na cueca fica. Normalmente os caras não secam, não tem esse capricho. Isso pode evoluir para alguma coisa lá depois? O que vai acontecer, né? Isso é quase que automático nos homens, né? A gente vai lá no banheiro, urina, depois no final balança ele lá, né? Guarda na cueca, vem a última gota e molha tudo de novo. Aí fica muito abafado. Por isso que o excesso de pele atrapalha muito. A região fica muito abafada, fica muito úmida. O ideal é secar, se puder secar, né? Toda vez que consegue, depois que vai urinar, né? E avaliar no futuro. Opa, será que eu não estou lavando direito essa pele? Será que mesmo lavando tá acumulando muito fungo e bactéria, aí talvez virou uma patologia já, então tem que talvez tirar a pele. Vai depender muito de cada caso, né? O importante é não deixar ficar inflamando. Se está inflamando, tem coisa errada. Procura o urologista para avaliar. E quando inflama, é notório? O homem consegue entender? Tem cheiro, tem característica ou não? Muitas vezes a pele fica mais colante, ela cola, não consegue soltar muito, às vezes até com uma secreção em volta, mas fica muito vermelha a cabeça do pênis. E pode coçar muito. Geralmente é isso que acontece. Não sai muita secreção, mas ela fica bem vermelha e bem sensível. Certo. E quando se trata de cueca, tem a questão da cueca de algodão, ela é melhor? Tem algum tipo de cueca que ajuda ou não? Talvez não, sabe? O que a gente recomenda é que, assim, que mantenha a higiene correta, sabe? Sempre tá lavando, secando bem, mas não tem muita relação. Não? Isso não tem muita relação. Na mulher tem talvez um pouco mais de relação, mas no homem não. Tá, eu vou fazer algumas perguntas de curiosidade aqui. Claro. Pessoa física, né? A gente não entende muito. Muitos casos tem ali as esposas que andam com lenço umedecido. O homem pode fazer a higienização com lenço umedecido ou é contraindicado?
Contraindicado não é, tá? Por conta que tem cheiro, né? Isso, talvez fique um pouco mais desconfortável para o homem, porque a mulher anda muito com bolsa, né? Então, com a bolsa, ela guarda lá dentro o lencinho umedecido. Não teria problema nenhum, tá? O problema do lenço umedecido só é que ele vai limpar. Então, ele vai limpar no local, só que fica úmido. Então, o ideal é não deixar o pênis úmido se ele tem aquela pele sobrando. Porque a pele vai voltar, vai cobrir de novo a glande, a cabeça do pênis, e vai ter aquela umidade. Isso aí pode propiciar de novo a infecção por fungo pelo calor local, né? Então, ideal sempre assim, regaçar bem a pele, deixar bem sequinho, depois automaticamente ela volta, e aí se tiver com muita frequência isso, né, avaliar se de repente não vale a pena tirar essa pele, ou sempre tomar os cuidados, né, deixar o mais seco possível, talvez umas 2, 3, 4 vezes por dia, vai lá dar uma olhadinha como tá e seca bem ele, né. Show. Sobre dicas de higiene aí, vou falar o padrão homem aqui, mas lógico deve ter outros homens bem mais evoluídos. Muitas vezes o homem não usa o produto ideal para lavar o pênis ali, acaba usando o sabonete que tem mesmo do corpo e tudo mais. O que seria o ideal? Ó, de uma forma geral, a gente pode usar qualquer sabonete, o que a gente usa no próprio banho, tá? Aquele paciente que não tem sintomas, se tá tudo dando certo, continua. Agora, começou, aquele paciente tem uma inflamação crônica, toda hora, ardência, tudo, um sabonete, aquele pH neutro, um sabonete íntimo mesmo, sabe? Que o pH é mais neutro, tentar usar ele. Quando começa a ter sintomas, quando não tem, toca o barco, toca a vida aí que tá indo tudo bem. Entendi. E, doutor, sobre a questão das próteses, eu vi que até tem alguns modelos aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desses equipamentos, dessas tecnologias. Tá. O que você trouxe pra gente aí? Ó, eu vou falar então um pouquinho da prótese. O paciente tem disfunção erétil, né? Então, aquele paciente que ele já tem uma impotência, ele não consegue... O que é disfunção erétil? O paciente não consegue ter uma ereção prolongada o suficiente para manter relação sexual. Então, existem vários graus. O paciente começa com um grau mais leve, aí ele começa a falar que tá o famoso meia-bomba, ele toma um azulzinho lá e melhora. Tadala. Um Tadala lá e acaba resolvendo, sabe? Então, numa fase inicial, ele acaba resolvendo com isso e ele consegue tocando a vida. Mas pode chegar em O que não é bom também, né? Já é um sintoma, né? Já é um sintoma que o que acontece? O nosso pênis, na verdade, ele é uma esponja. O sangue tem que chegar, ele tem que circular lá dentro. Por várias coisas, né? A disfunção erétil tem a ver com queda hormonal, pode ter a ver com obesidade, falta de exercício físico e doenças vasculares. Então, como o pênis é uma esponja, muitas vezes o sangue não está chegando mais. O tadalafil ele faz o quê? Ele vai dilatar essas artérias que estão já obstruídas, então ele consegue aumentar o fluxo sanguíneo, mas chega um ponto que às vezes as artérias estão tão obstruídas já que o fluxo não chega mais, então a medicação não ajuda mais. Entendi. Aí esse paciente ele vai ser talvez, dependendo do grau de disfunção dele, candidato a uma prótese peniana. O que é a prótese peniana, né? A prótese peniana ela vai conseguir, na verdade, fazer o homem voltar a ficar feliz de novo. Porque tem pacientes com disfunção erétil grave por problemas vasculares que com 40 anos, 50 anos já estão com disfunção. Show. Eu vou fazer umas perguntas de dúvida boba minha aqui, Claro, tá? claro. O que seria uma função erétil comum? Por exemplo, assim, qual que é o tempo que tem que ficar bom lá? Sei lá, vou dar na prática aqui. Pra mim é o tempo do homem ejacular. Sei lá, ficou lá 1 hora lá, ejaculou, esse é o tempo médio. Mas existe um tempo ou não? Às vezes o cara, já antes de ejacular, já... O que seria essa disfunção erétil? Na prática, desculpa a minha pergunta, mas só para entender... Essa pergunta é ótima, só que ela é complexa, tá? Porque a fisiologia da ereção é uma das coisas mais complexas do organismo. Porque depende de várias coisas para a gente ter ereção, tá? Depende do grau de ansiedade. Então, homens muito ansiosos não vão conseguir ter ereção ou vai ter uma ejaculação muito rápida. Então, se depositar muito, vamos dizer assim, muita expectativa no ato sexual, não vai funcionar. Tem que ser uma coisa automática, senão não funciona. Então, normalmente para solteiro isso aí deve acontecer mais, mas para casado nem tanto, né? O solteiro hoje, na verdade, nós temos um problema sério. Hoje está a famosa a cultura, a estética. Então, o que está acontecendo com os jovens? Estão tomando muita bomba, na verdade, hoje em dia, sabe? Porque vai lá e passou uma indicação que o amigo falou, eles querem ganhar massa muscular para ficar se vendo no espelho, mais ou menos isso, sabe? Aí estão tomando, a gente mora lá do Paraguai, estão comprando hoje no mercado negro aqui direto, e tem pacientes hoje que estão com uma alta dose, uma dose suprafisiológica de hormônio, e isso vai ser nocivo. Vai levar num certo ponto, vai ter disfunção erétil irreversível, os testículos vão atrofiar e não volta mais, infertilidade. Então, nós estamos numa fase muito perigosa, fora as doenças cardiovasculares. Quando o homem toma o hormônio, não é errado tomar hormônio, desde que tenha indicação. Ele vai ter uma hipertrofia muscular do corpo, né? O objetivo do jovem, ele quer ficar forte. Só que lembrar que tem um músculo muito importante do corpo, que chama coração. Ele vai hipertrofiar também, ele não pode. Então, o coração, no primeiro momento, ele vai bater mais forte. Chega numa fase que ele vai entrar em insuficiência cardíaca. Então, nós vamos ter muito evento cardiovascular nos próximos anos. Por quê? O uso desenfreado. E aí é o paciente jovem, que no final das contas está broxa,
ele tá com um monte de problema, já o testículo pequeno e tá infértil. Ficou entendeu? bonito, mas não funciona. E muitas Ferrari vezes sem uma gasolina. exatamente, e uma indicação, muitas vezes, a maioria das vezes não é uma indicação médica. Foi de um amigo, um educador físico, às vezes um nutricionista, ou amigo que estava musculoso. Internet, o que você Google, fez? IA. Internet, exatamente, sabe? O chat GPT, eu vou ler, para que eu vou passar numa consulta? Eu vou tomar o hormônio e aí tô pegando muita complicação e não tem mais volta. Infelizmente é irreversível, sabe? Putz. Então, voltando no assunto, né? Olha como é complexo o mecanismo da ereção, tá? E uma grande parcela dos pacientes depois da idade, hipertenso, diabético principalmente, vão ter a disfunção de origem vascular, que é aquela que o sangue não chega mais no pênis, que pode ser num grau severo, que a indicação é prótese peniana. E aí, quando a indicação é lógico, a gente vai fazer, existe um exame específico, que é um ultrassom que a gente faz do pênis para avaliar como está isso. E aí, quando o paciente tem indicação de prótese, existe 2 tipos de prótese que eu posso mostrar aqui. Claro, com certeza. Isso aqui é bem interessante para mostrar, tá? Essa aqui, pessoal, são 2 próteses que existem, tá? São as 2 próteses que existem no mercado hoje. A prótese maleável, ou a gente chama de semi-rígida. Então, o paciente vai usar 2 dessas e ela é maleável, tá vendo? Ó? Então, o paciente ele deixa guardadinho lá para ninguém notar que ele está usando e quando ele for ter o ato sexual, ele simplesmente ajeita, ó. Só que, ó, como que a haste peniana, ó, ela é firme. Então, o paciente consegue ter ereção normalmente, tem o desejo normal, vai ter ejaculação normal e o prazer normal. E a parceira ou parceiro sexual também vai ter o prazer com ela. Então, as próteses penianas... Consegue ejacular tudo. Normal. O grau de satisfação para quem usa uma prótese peniana é aquele paciente que, infelizmente, tinha uma disfunção grave. A vida dele estava muito ruim. Imagina um homem não ter mais potência, né? Acabou. O grau de satisfação é 99%, é muito alta, tá? Aí existe essa prótese, que é a maleável, é a que a gente mais faz, porque existe diferença entre elas. Essa é muito mais fácil de manusear e ela tem um custo menor. Então, ela é mais acessível financeiramente, vamos dizer assim, tá? Tá. E existe a prótese, essa é Depois eu vou tirar minhas dúvidas aí, tá? Minhas curiosidades. Com certeza. Essa é a mais tecnológica que existe, tá vendo? Ó, o paciente tem a prótese peniana, essa é inflável. Esse aqui é um reservatório que ele fica dentro do abdômen do paciente, tá? E aí o paciente, ele mesmo, essa bombinha, ela fica na bolsa escrotal. Então, ó, eu vou começar entre os testículos, ó. Essa aqui é só uma prótese, né? Só para mostrar, demora um pouquinho, ó, mas eu vou mostrar para vocês, ó. A gente vai inflando ela e ó como o paciente vai tendo ereção. Ó. Fica tudo por dentro do pênis, tá vendo? Ó? Então, ele tem uma ereção totalmente satisfatória. E ele, qual que é a grande vantagem? O paciente ele vai controlar a fase flácida e a fase erétil. Para um paciente, psicologicamente é muito importante ele não ficar com o pênis ereto o tempo todo. Ele controla. Então, Você ele não quer estoura, namorar, não. Pode encher. tem que tomar muito cuidado, é lógico, uma agulha, nada. Ele fica dentro do pênis, tá? Não vai ter como o paciente estourar isso daqui. Ela é um pouco mais Mas não vai delicada. colocar um piercing lá, né? Exatamente, não pode pôr uma coisa lá no pênis que estoura ela, porque é um cilindro de água, tá vendo? Só que ó como a ereção, são 2 hastes, né? Ó como a ereção fica boa, tá vendo? Ó? O paciente fica super contente, tem uma ereção até mais rígida que um paciente normal. E ela é expansível. Então, a gente consegue dilatando na medida do paciente. Então, o pênis consegue aumentar de espessura. Essa aqui já é fixa. A espessura vai ser sempre fixa. A gente tem uma medida pronta para ela, mas nunca vai mudar de espessura. Essa aqui o paciente vai adaptando. Então, essa aqui, o grau de satisfação é muito grande. Tem pacientes que são solteiros, que a parceira sexual nem sabe que ele tem. Porque o pênis fica flácido, ele vai lá, dá uma corridinha, vai no banheiro na hora E tudo e isso volta fica pro dentro do normal. corpo? Exatamente. Ó. Esses 2 cilindros ficam no pênis. Esse aqui fica na bolsa escrotal. E esse aqui ele fica escondidinho dentro da barriga, em cima da bexiga, tá? Então é imperceptível tudo. Tá? Não dá pra saber que tem. Não dá pra saber. O paciente usa uma prótese maleável, Desculpa, muita gente nem sabe que ele usa. Aperta lá nos ovos. Ele aperta a bombinha lá, o bichinho levanta e muitas vezes a parceira sexual não sabe que ele usa. E dura... Em média, essa daqui não tem muito prazo, ela pode durar às vezes 20, 30 anos no paciente, né? Certo. Essa aqui já tem uma durabilidade um pouco menor, então a garantia dela em média de 10 anos, mas ela mesmo dura assim, em 10 10 a anos 15 bem anos feliz, mais ou hein? menos. Exatamente, sabe? Então, E esse daí, a pergunta eu até fiz mal feita, mas dura quanto tempo na relação? Peguei lá, a garota chegou, vamos lá. Subiu o bichão. é assim, ó, quando a gente tem a ejaculação, isso é um mecanismo de defesa do organismo. Então, aquela pergunta, quanto tempo será que dura a ereção? É variável, mas em geral ela vai durar até ejacular. Depois que ejacula, a gente tem O a gente chama... equipamento entende que ejaculou? Não, esse aqui não. Aí, tá. é só para vocês entenderem o normal, né? Seria Certo. isso. Então, o paciente ejaculou, a gente tem um mecanismo refratário, é uma defesa do organismo, para a gente diminuir o ritmo, desacelerar. Então, por isso que depois que a gente namora e ejacula, na maioria das vezes o paciente vai ter uma flacidez peniana. E existe um período refratário. O que é o período refratário? É quanto tempo vai voltar a ter o desejo de novo. Se os homens perceberem, depois que tem uma relação sexual, na maioria das vezes o desejo some depois que tem a ejaculação. Aí vai variar muito, de acordo com várias coisas. Qual que é o período refratário do homem?
Com a idade, o período refratário aumenta. Então, os pacientes chegam, doutor, nossa, eu namorava lá, logo depois já queria namorar de novo. Agora tá famoso demorando, dava sabe? 5, 6. Exatamente, sabe? Dava 5, 6 numa noite aí, né? Doutor, mas agora eu tô mais velho, poxa, agora mal e mal é uma vez só. Mas isso é natural do nosso organismo, tá? Então, o período refratário aumenta. Com a prótese, o paciente vai ter ereção o tempo todo, porque eu controlo a ereção. Ou ela vai estar sempre ereto, ou aqui até o murchar. Só que é lógico, o paciente também vai ter... Quanto tempo demora para murchar? A hora que o paciente quiser. Ele teve ereção, então a gente faz o quê? Ó? A gente aperta esse outro mecanismo aqui, ó, aí o fluxo volta. Ele aperta o pênis, ó, automaticamente, tá, ó, o pênis vai entrar em flacidez, ó. Mas ele que controla, tá vendo? Ó? Aí ele volta a ficar flácido de novo, tá vendo? Tá? Então ele que controla que hora que eu quero murchar o pênis, a hora que ele quiser, entendeu? Mais ou menos isso. Ó. Então esse período refratário dele nunca do vai paciente, broxar na vida. Na verdade ele vai ficar com ereção. Só que é lógico, ele não vai conseguir namorar logo em seguida, porque teve aquele período refratário, mas daqui a pouco o organismo volta e ele está com o bicho pronto. Pra namorar de novo, tá? Então essa é uma grande vantagem. É lógico, né, pessoal? Só vamos pôr prótese no paciente que precisa pôr prótese, tá? Não vamos começar quem tá com ereção normal aí, não, quero pôr um desse. Vai virar moda. Não pode, tá? É um procedimento cirúrgico tudo, tá? É muito invasivo tudo, né? Mas tem. Curiosidade, tem gente que não precisa, que quer? Tem pessoas que parece que querem ter, mas aí é muito importante avaliar, opa, será que ele precisa? Porque às vezes pode ser até um distúrbio psicológico, tem que ser muito importante, porque depois que pôs isso, não volta mais. Para a gente pôr a prótese peniana, a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico nos corpos cavernosos, que é onde tem ereção. Então, a gente vai tirar a vascularização do pênis dele. Já não tinha, na verdade, por isso tem indicação. Então, o natural mas não acontece mais, aí é só mecânico. Aí é só mecânico. Então, a gente não pode pôr uma prótese num paciente que quer por prazer, eu vou pôr uma prótese porque eu quero ter mais potência. Ou seja, uma escolha para a vida, né? Tem que avaliar se ele está realmente, psicologicamente, ele está preparado para isso, porque depois se arrepende não tem mais volta. Entendeu? Vamos falar um pouquinho de curiosidades e risco aí dessa área. O cara que tá teoricamente normal, tem a ereção lá normal, esse cara que tá tomando aí o Tadala, o Azulzão aí, só para ver se ele aguenta mais tempo na noite, tem risco? Tem sim, tá? São medicamentos muito seguros, tá? Então fala, nossa, eu vou tomar um Viagra, o Azulzinho aí, ou Tadalafila, eu vou ter um infarto. Não é bem assim, tá? Existem contraindicações absolutas para o uso das medicações, os vasodilatadores. Então, ele é seguro. Só que qual que é o grande problema? Que a gente ouve, às vezes, nossa, o paciente, de repente foi num motel e a gente viu o cara infartou lá, né? Quando vai descobrir, às vezes ele tomou 3, 4 de uma vez só. Então, tomou uma supradose. Junto, né? Aí, um paciente, de repente, era hipertenso, já tinha uma doença, uma aterosclerose, tudo isso aumentou o risco do infarto. Entendi. Mas porque ele tomou uma supradose, tá? Então, de uma forma geral, desde que o paciente acompanhe com o médico, com o seu médico de confiança, ele é muito seguro, tá? A medicação é muito segura, não tem esse risco, não. Mas é lógico, com acompanhamento. Tá? E a pessoa saudável, que ela tá tomando isso para segurar mais tempo na noite, talvez já é alguma coisa também de falta de confiança? Pode ser. Esse é muito comum no jovem. Hoje em dia, tem muito jovem usando, né, os vasodilatadores para melhorar a ereção. Só que daí qual que é o grande problema? Que já deveria ser boa, né? Exatamente. Isso aí, então, ou seja, tem ansiedade vinculada aí no meio da história, né? Muitas vezes um acompanhamento psicológico é importante. Só que qual que é o problema? O jovem que não precisaria, ele começa a tomar essas medicações, o que vai acontecer na prática? Ele vai ficar dependente do remédio. Então, não é que ele precisa do remédio para ter ereção, mas psicologicamente ele depende. Então, lembrar que a disfunção erétil, lembra que eu comentei que ela é muito complexa? Uma grande porcentagem da ereção nossa é psicológica, entendeu? Então, tem que ser muito importante dividir isso. Então, muitos jovens hoje tomam Tadalafila, porque, eu quero ter aquele desempenho, eu sou novo, eu vou namorar a noite inteira. Aí fica dependente do remédio. Vai funcionar, só que vai chegar um momento que o próprio remédio não funciona mais, porque o grau de ansiedade é tão grande, aquele desejo de ter um desempenho é muito alto, que nem o remédio ajuda, entendeu? Tem que tomar cuidado, tá? Teoricamente, o jovem não precisa tomar. Entendi. E quando a gente fala de colocar uma prótese dessa daí, é rápido? Como que é a cirurgia? O cara já... Como que sai de lá? É muito tempo para poder recuperar? Como que é? As cirurgias em geral, tá? A prótese, a inflável, ela é um pouquinho mais complexa, tá? Então, mais ou menos 1h30 de cirurgia e a semi-rígida em torno de 1 hora. O paciente interna, faz no dia a cirurgia, passa a noite no hospital, no dia seguinte a gente dá alta. Aí ele vai fazer um processo de reabilitação. Tem que lembrar que a gente está colocando um corpo estranho no organismo. Então, é muito raro rejeitar, mas o paciente tem que tomar cuidados. Ele não pode namorar logo de cara, porque pode aumentar o risco de infecção e o corpo rejeitar a prótese. Então, pelo menos a gente orienta, quando a prótese ela é maleável, pelo menos 1 mês, daí nós vamos avaliar o paciente semanalmente, depois de 1 mês vamos ver como ele está, aí ele pode iniciar a atividade sexual,
Já a prótese a inflável, a gente pede mais ou menos 6 semanas, porque ela é um mecanismo mais complexo. Então, o paciente ele volta toda semana no meu consultório, 1 mês e meio. Aí nós vamos ensinar ele, eu preparo ele antes, a gente sempre deixa uma dessa válvulazinha em casa para ele testar em casa e treinando a mão, como que faz para insuflar. Mas menos de 5 minutos o trem já tá nervoso. Rápido, demora 2, 3 minutos, tá? Rapidão. Aí ele vai treinar antes. E depois a gente vai. Só que uma coisa é ele treinar no protótipo em casa. Outra coisa é quando está nele. Então ele volta semanalmente por 6 semanas. A gente vai começando gradativamente a fazer um teste com ele. Primeiro eu faço a ereção para ele sentir como que é. A gente murcha, o pênis vai para casa, semana seguinte volta de novo, até chegar ao ponto que é a vez dele fazer. Aí ele vai fazer na nossa frente para a gente ver se ele entendeu o mecanismo, como que funciona. E quando ele estiver bem prático com isso, a gente começa a liberar para ter uma vida para voar sozinho, vamos dizer assim, sabe? Esses caras podem usar mais sunga na praia, não, moço. Deus me livre. E perguntando agora sobre a questão vamos lá, acho que a galera deve estar com essa dúvida, tá assistindo aí. Existe alguma questão referente ao tamanho do pênis? Tipo, tamanho menor, tamanho médio, tamanho maior? A prótese, ela acompanha isso ou ela é um padrão e como que funciona? Essa pergunta é ótima, é o que mais os pacientes perguntam, tá? Mas, doutor, já que eu vou pôr a prótese, né? Vamos pôr maior, vamos deixar o bicho maior, sabe? não pode, tá? Eita, os homens tudo sonhando em casa uma hora dessa, hein? Fala, ó, já que tem como aumentar, mas já nós entra na pauta aí, que é o Botox. Dá pra deixar o bicho mais vistoso aí. Não, o que acontece, né? Eles falam, doutor, já que vamos fazer, vamos deixar maior. Não pode, tá? Existem várias medidas. Quando a gente vai fazer a cirurgia, a representante da empresa... Nem um centímetro? Então, vai depender muito assim, o que acontece, né? A representante traz as próteses pra gente, tanto a inflável quanto a maleável, são várias medidas. A gente vai medir antes, para daí abrir a específica para isso. Por exemplo, a prótese maleável... É sob medida. Exatamente. A prótese maleável ela é muito grande. Geralmente não tem um paciente que comporta ela. Tem várias medidas aqui, tá vendo? Tem uma numeração. Então, o que a gente faz? 26 centímetros? Exatamente, sabe? Eita. Aí, o que acontece? Ó, por isso que ela é muito grande. A maioria não é muito raro colocar uma prótese desse tamanho. A gente vai cortar ela. Então, essa parte de baixo eu posso cortar de acordo com o tamanho do pênis. Se eu deixo uma prótese muito grande, o que vai acontecer? Quando o paciente for ter a relação sexual, ele até fica feliz, viu? Estava maior. Só que quando vai ter a relação, ele ficou muito tenso na glande, ele perfura. Então, ele tem uma extrusão da prótese. A prótese vai sair para fora, ele perdeu a prótese, entendeu? Então, por isso que é importante, isso é raríssimo, por isso que a gente mede o tamanho do pênis. Então, qual prótese vai ser para o paciente X ou Y? Vai ser para aquele paciente que comporta a prótese. Então, quem faz prótese peniana vai ter o pênis do tamanho que era antes, tá? Então, não dá para crescer. Isso é importante, tá? Isso é muito importante. Mas aí vai ficar... colocou a prótese, ele vai ficar sempre no tamanho máximo. Isso. Aí, até mole. Isso, até mole. Mole ou duro, tamanho máximo. Exatamente. Sempre. A prótese maleável, esse que é talvez uma coisa que incomoda um pouco os pacientes. Ele vai ter uma ereção o tempo todo, só que ela dobra, tá vendo? Então ele guarda ela aqui. Põe de lado. Põe de lado, põe de frente para fazer xixi, tudo. Então ele vai aprender a manipular, tá vendo? E não atrapalha a urina, nada. Nada. Só que daí o que acontece? Aí masturbar. Ele vai namorar, tudo igual. Aí ele vai namorar, ele faz o quê? Ó, ele ajeita. Você lembra? São 2 hastes, tá? Já a prótese inflável, ela fica mole, tá vendo? O paciente fica com o pênis totalmente como era antes. Então ele preenchendo o pênis por dentro, quando for namorar, ele tem ereção e vai deixar o pênis reto de novo, entendeu? Então essa visualmente é mais confortável. Se fosse possível... E também deixa maior, o bichão mais largo. Ele fica mais largo. Ele consegue... Mais cilíndrico. Isso, mais cilíndrico, exatamente. Então ele dá uma satisfação maior, tá? Entendi. Só que daí o que limita um pouco realmente talvez é a indicação de cada paciente, um investimento para isso, né? A palavra falou certo, viu, Rick? O paciente precisa de uma prótese, é um investimento em saúde. Porque, poxa, para o homem é importante ter a relação sexual. Então já a pessoa ficar 10, 15, 20 anos não poder mais namorar? Acontece muito com pacientes que tiveram câncer de próstata, por exemplo, um paciente diabético crônico, já pessoa de 50 ou 80 anos não namorar mais, é ruim para o homem, né? Então, eu sempre falo ao paciente, os custos, né? Não pode pensar só naquele momento pontual, tem que pensar ao longo da vida do paciente. Rapaz, então, se fizer uma pergunta para qualquer homem que estiver assistindo aí, quanto que vale o trem dele, moço? O homem dá a vida, fala, não, se eu perdi isso que eu perdi minha vida. Então, vale, o investimento vale. Exatamente, é um investimento na saúde dele, em qualidade de vida. E outra, 10 anos, né, pelo menos, de durabilidade, tranquilo. Se fizer a conta ao longo disso, né? E sobre essa questão independente da prótese, existe uma limitação de idade mínima e máxima ou não? Não existe a limitação, né? Um homem de 90 anos pode pôr. Exatamente. Aí é muito importante a gente entender, né, do homem, um homem muito de idade, 90 anos. Aí a gente tem que sempre ver o grau cognitivo dele, né? Porque, às vezes, num paciente de 90 anos, pode ter uma certa demência. Então, o que será que vai ser feito com essa prótese, né? Ele tem a parceira sexual.
eu dou sempre um exemplo, né? É lógico, é um tom de brincadeira, mas acho que é descontraído aqui, né? Na época da residência, nós colocamos uma prótese num paciente de 85 anos. Ele e a esposa queriam uma prótese. A senhorinha veio do lado também, ela tinha essa idade, sabe? Caramba! Eu lembro até hoje. A gente colocou a prótese no paciente, foi uma maleável, tá? Na época lá da residência. No dia seguinte, quando eu fui dar alta, porque eu estava no primeiro ano da residência de urologia, então eu era responsável para dar alta nos pacientes. Mas quem fez a prótese foi meus R+, né? Que eram os mais velhos, né? Aí, no dia seguinte, quando eu fui passar a visita, a enfermagem estava doida lá na hora. Falou, doutor, ele correu atrás da gente a noite inteira, o paciente. Por quê? Porque ele acordou da anestesia e ele viu que ele estava com, sei lá, quantos anos sem ereção. E estava com uma ereção, ele começou a correr atrás das enfermeiras, sabe? E aí, depois de um certo tempo, o paciente voltou no retorno com a gente e a senhorinha, a mulher dele, que pediu para pôr a prótese, ela voltou chorando na hora, sabe? Por quê? Porque ele estava literalmente incomodando ela a noite inteira, ela não aguentava mais. Nossa! Então, o que serve de... Virou um coelho. Exatamente, isso aqui é lógico, uma brincadeira hoje aqui, né? Mas é um caso real. Por quê? Porque Aconteceu era um paciente, mesmo. aconteceu mesmo. Caraca, Um paciente velho. de 85 anos que o grau cognitivo dele já tinha uma demência importante. Então, ele não Entendi. consegue ter o discernimento. Então, a gente tem que avaliar muito bem isso. Entendi. Tem contraindicação um homem de 90 anos por prótese? Não. Desde que ele teve... Deu saúde para operar? Se ele tiver com a cabeça boa, tudo, eu tenho uma boa indicação. É muito importante isso. Legal. Tem que ser avaliado, né? Porque eu sei que é meio jocoso aqui a brincadeira, né? Mas acontece, né? Então a gente tem que saber indicar corretamente o procedimento, né? Porque senão a complicação é grande. Vamos falar então, assim, eu sei que existem inúmeros e diversos fatores, mas vamos falar dos principais aí. O que leva o homem a broxar? Assim, eu sei que o psicológico é um dos principais, eu imagino. Você falou ansiedade e tal, nervosismo, né? Mas o que mais pode levar o homem a broxar? Tem alguma coisa a ver com alimentação, consumo excessivo de álcool, Sim. droga? Enfim, vamos falar um pouquinho. Quais são os principais fatores aí que pode levar o homem a broxar? Ótimo. Para tudo, tá, pessoal? A gente sempre fala, parece até... sempre parece que o médico fala a mesma coisa, né? Mas assim, qualidade de vida boa, alimentação saudável, evitar a obesidade. A obesidade é um dos principais fatores hoje que levam ao problema de ereção. O excesso de obesidade, a gente tem uma conversão da testosterona em estrogênio pela gordura. Aí, diminuindo a testosterona, vai diminuir a libido do paciente. Automaticamente, ele não vai ter ereção adequada. Então, tem que ter uma vida saudável. Dormir bem. Dormir bem também sabe que ter uma qualidade boa de sono aumenta o nível de testosterona, a produção natural de testosterona no organismo, tá? Que mais? Doenças orgânicas como diabetes, hipertensão, tabagismo, então hábitos de vida errado, uso de drogas, o álcool em excesso, tudo isso também leva a problemas de ereção. E o tabagismo Entendeu? inclui também a questão dos narguile, vape, tudo. Com certeza, porque o Não tabagismo... é só o cigarro, né, que né, a galera... Até o narguile, né, ele tem até mais nocivo, hoje está provado até mais nocivo que o próprio cigarro. Os vapor, né, são muito pior que o cigarro hoje, principalmente doenças pulmonares, né? Só que eles causam uma vasoconstrição, então tem uma constrição exacerbada dos vasos sanguíneos. Por isso que o cigarro aumenta muito o risco de infarto, que às vezes a própria coronária contrai. E isso acontece com os vasos penianos também, entendeu? Então o cigarro, na verdade, se alguém algum dia falar para mim um benefício do cigarro, não existe. Talvez eu repense, mas não existe benefício, sabe? Só aumenta risco de câncer. Não, é que daí é o vício, né? Acaba viciando, né? Então realmente tem que parar, porque só faz mal para a saúde. E é lógico, para a gente que é homem, vai atrapalhar também o ato sexual. Então assim, vida saudável, alimentação regular, tentar não ter obesidade, né? Cuidar bem da saúde, diabetes bem controlado sempre, hipertensão bem controlada, a gente vai com certeza aumentar muito a nossa longevidade em relação à saúde sexual. E quando a gente traz a parte da frequência sexual, existe uma frequência que seria o ideal? Eu já vi muito, não sei se é só estudo de internet, mas já vi muito estudo dizer que quanto mais sexo a pessoa faz, melhor é para a saúde dela, para a felicidade, para liberar alguns tipos de hormônio e tudo mais. Isso é real? Sim. O ato sexual existe uma frequência mínima ou não? Não existe muito uma regra para isso, sabe? A gente sabe que o ato sexual libera substâncias que causam prazer, né? Então, realmente, a pessoa fica mais, tanto o homem quanto a mulher ficam mais felizes, né? Mas o que a gente sabe na prática aí, né? É que pacientes que não usam muito pênis, vamos supor, não estão evitando ter relação sexual, o pênis vai atrofiando também. Ele tem que ser usado também, sabe? Músculo. É um músculo. É basicamente isso, sabe? Ele vai atrofiando. Por exemplo, um paciente que operou um câncer de próstata e ficou impotente.
A gente sabe, se a gente não reabilitar esse pênis dele, ele vai cada vez vai diminuir mais o tamanho, entendeu? Um paciente diabético que não tenha já ereção, por muito tempo não teve ereção, se a gente não reabilitar ele, talvez vai ter uma indicação para prótese, mas a gente tem que reabilitar antes, senão, na hora de for fazer a prótese, eu vou falar, doutor, mas meu pênis era maior que isso antes, o pênis atrofiou, vou ter que pôr uma prótese menor. Então na verdade, a gente tem que fazer algumas medidas sempre para estar estimulando o pênis. Ele não pode ficar em repouso muito tempo, porque ele vai atrofiar. Então isso é importante. Tá? Agora, em relação, quantas vezes é necessário ter relação sexual durante a semana? Não existe uma regra para isso, né? Basicamente é a demanda, né? Tenho desejo, eu consigo ter? Vão para cima, vamos dizer assim, né? Mas não existe muito uma regra para isso, tá? Quantas vezes eu preciso me masturbar? Porque a masturbação, ela protege do câncer de próstata. Então, já ia fazer essa pergunta. Até que ponto a masturbação é boa, até que ponto ela é ruim? Na verdade, não é bem comprovado que a masturbação diminui o risco da incidência do câncer de próstata, né? O que acontece muito hoje, vinculando isso à masturbação, está tendo muito hoje vício em pornografia. Então, muitos homens hoje procuram um consultório, eles não têm ereção, eles não conseguem, com um ser humano, namorar. Caraca! Porque eles estão acostumados hoje à Com a pornografia. A tela. Então está cada vez mais frequente isso. A disfunção em jovens tem que sempre perguntar, ou até o paciente um pouco mais de idade, quando vai ver, ele não consegue, ele tem uma ereção normal. Só que quando está com uma pessoa, a parceira ou o parceiro, ele não consegue. Mas ele consegue só com a masturbação por causa da pornografia. Entendeu? Entendi. Então entra de novo no psicológico, né? Então, como eu falo, é muito complexo, sabe? Então, a gente pode falar aqui dias, né, sobre mecanismo da função sexual, né? Porque depende de cada paciente, de vários fatores, entendeu? E a masturbação, ela pode ser também um vício, mesmo sem a pornografia. Desculpa. Pode sim, tá? Às vezes a pessoa, ela acostumou só a ela usar o seu órgão sexual e ela se sente bem masturbando, né? Lembrar que a masturbação em excesso tem, às vezes, jovens que se masturbam 3, 4, 5 vezes por dia. Isso pode machucar o pênis, entendeu? Porque é uma fricção que tem na hora. Então, isso pode machucar muito o pênis. Realmente, às vezes, o pênis incha muito na hora. Então, tem que tomar cuidado também com isso, porque a masturbação tem perigo? Na verdade, não. Mas ela pode causar uma fricção lá que machucou e, de repente, a nossa mão está contaminada e virou uma porta de acesso para uma infecção, uma bactéria entrar na corrente sanguínea da região peniana, né? Depois eu quero entrar na pauta de doenças também, sexuais, até para a gente conscientizar a galera. Também quero depois falar um pouquinho do Botox. Mas antes eu queria entender, assim, você já recebe de todo tipo de paciente lá, imagino que tem bizarros e outros mais normais. Existe alguma coisa que as pessoas usam, às vezes, produtos para se masturbar que é contraindicado? Por exemplo, o cara passa manteiga, outro passa condicionador, que talvez isso pode prejudicar, que não é legal passar, que às vezes acontece com recorrência? Sim. A gente pega de tudo no consultório, né? Automaticamente, né, na nossa vida profissional, hoje a gente cada vez virou mais frequente tratamentos de próstata, sabe? Então, hoje a grande maioria dos meus pacientes, eu vou falar 70%, nos procuram por conta do crescimento da próstata e cálculos urinários, né? Entendi. Mas é lógico, a gente pega de tudo hoje. Então, eles não costumam relatar muito se usa algum produto, mas tem gente que usa creme, pode até usar uma manteiga, um lubrificante natural aí, né? Só que tem que lembrar, talvez uma masturbação não vai ter muito problema. Agora, num ato sexual, usar uma certa substância, isso pode ser um fator aí que vai causar uma complicação pro parceiro ou pra parceira, né? Então, tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Eu sempre falo, né? Tem dúvidas, procura sempre um profissional, né? Porque daí ele vai conseguir orientar da melhor forma possível, a gente pode ajudar a ser uma coisa mais prazerosa e com menos risco para a pessoa, né? Legal. E fala um pouquinho mais dessa novidade aí do Botox. Então tem como melhorar o bichão? Na verdade tem. A gente, com tudo na vida, né? A estética está invadindo muito, existe também a estética peniana, tá? Então, o que significa estética? Eu não vou conseguir aumentar o tamanho do pênis. Lembrem disso, tá, pessoal? Rapaziada, fazer o pênis crescer, isso não dá, tá? São cirurgias muito complexas que a gente teria que desvascularizar o pênis, desinervar o pênis. Então, hoje ainda não é indicado, tá? Mas a gente consegue hoje aumentar a espessura peniana. O que a gente usa, é um né? ganho. Exatamente. A gente sabe que na prática, o que dá mais prazer para parceiro ou parceiro não é o tamanho do pênis, mas é o volume de penetração. Então, quanto mais grosso está o pênis, o calibre peniano, mais prazer dá para a parceira. Então, muitos pacientes que procuram a gente para fazer estética peniana têm um pênis normal, só que eles se olham no espelho e não estão sentindo bem. Quando a gente faz a aplicação do ácido hialurônico, tá? O ácido hialurônico ele vai preencher o pênis, existe uma técnica para isso, a gente vai aumentar o volume peniano, tá? Então ele fica mais grosso. O paciente vai ter a impressão visual, quando ele olha no espelho, que 30% de aumento teve. Caraca! Na verdade, não teve, mas como ele ficou maior,
ele distancia um pouquinho da região pubiana, então visualmente o paciente fica feliz porque parece que cresceu, tanto na fase flácida quanto erétil, tá? Então o paciente vai ficar mais feliz com isso, a autoestima dele muda bastante. E quando a gente faz a harmonização peniana no consultório, a imensa maioria dos pacientes, sabe, quem volta, porque o paciente ele faz o procedimento, ele volta na semana seguinte, depois volta de novo, porque a gente faz o remodelamento do pênis, né? E quando ele volta na terceira semana para decidir se vai querer fazer o mais ou não, por incrível que pareça, a maioria das vezes quem volta, ou a parceira ou o parceiro. Quando voltou a parceira ou parceiro, fala, você quer fazer mais, né? Por quê? Porque o paciente ele dá um sorriso no olho e fala, eu quero. Por quê? Porque a parceira ficou feliz e o parceiro também. Caramba, é impressionante, sabe? Que legal. Porque o prazer sexual é maior para quem recebe. O homem que fez, ele fica mais feliz. Então vai aumentando devagar. Isso, a gente vai Aumenta, fazendo vai ajeitando. aos poucos, né? Então a gente faz uma aplicação, né? Existe uma medida para cada pênis, então a gente aplica o ácido hialurônico que ele vai causar um aumento do volume peniano. Muitas vezes o paciente fez uma sessão só, ele ficou feliz, vai depender de cada um. Tem pacientes que querem aumentar mais ainda o volume, então a gente faz novamente. Quem que é o artista do processo? Não é a gente que faz, é o paciente. É assim que a gente fala. Por quê? Porque ele que vai decidir o limite. Não existe limite para o aumento do volume. É lógico que a gente, como médico, vai dar a nossa opinião. Ó, eu já tive pacientes que eu, com a opinião como médico, a gente está acostumado a falar, ó, eu acho que estaria bom. Falei, não, doutor, mas eu quero mais. Entendeu? Então, a opinião do paciente é que Dá mais pra vale. expandir quantos centímetros, mais ou menos? Em geral, a gente consegue aumentar em média de 2,5 a 3 centímetros a gente consegue aumentar, sabe? É bastante. Vai depender do volume. Aumenta bastante, sabe? Então, e o grau de satisfação com o preenchimento peniano com ácido hialurônico é muito alto. Então, o paciente fica muito satisfeito, sabe? Lógico, não é um procedimento definitivo. Nada, não vai mudar nada, sabe? Mas só que ele vai ficar mais... eu vou usar o termo grosso. Vai ficar mais grosso, tanto mole quanto duro. Isso, exatamente. Tanto na fase flácida quanto erétil, tá? O que não aumenta, pessoal, é a cabeça do pênis. Por isso que nós damos a nossa opinião. Tem que harmonizar. Por isso que o nome é... harmonização. Porque a cabeça peniana, se eu colocasse o ácido hialurônico na glande, em um mês absorveu. É muito vascularizado, vai perder todo o ácido, entendeu? Então, o ácido hialurônico é aquele mesmo produto que usa muito na estética, para encher, por exemplo, o bigode chinês. Então, só que ele tem um período de absorção. A gente usa um ácido específico pro pênis, tá? Foi criado para isso, ele tem uma durabilidade muito maior. Ele, em média, dura mais ou menos 2 anos. É bastante tempo, sabe? Caraca! Então, aí o paciente vai fazer no futuro o quê? Como o pessoal que faz estética, vai fazendo manutenções, tá? Mas não é um procedimento definitivo. Ele é muito seguro, porque o ácido hialurônico que a gente produz no organismo, então é um procedimento que o corpo não rejeita. Natural. Tá? Exatamente. O que não pode acontecer hoje em dia, que infelizmente quando fala em estética, começa muito charlatão no meio, né? Então hoje usando o PMMA, o silicone, e isso não pode de jeito nenhum aplicar no pênis. E pau, né? Esse é o grande problema. A gente teve casos aí que mostraram esses dias, um fisioterapeuta aplicou e teve que amputar o pênis, entendeu? Aí acabou, não tem mais o que fazer, entendeu? Então tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Tem que procurar, de preferência, eu falo sempre, não estou defendendo a classe urológica, mas quem trabalha com isso, está acostumado com a anatomia peniana, é só o urologista. Tem que tomar cuidado. Nessas horas, o barato pode sair muito caro. E daí não tem mas lidando com o brinquedão. Aqui, aquele cantor da dupla sertaneja, que falou que tinha feito um aumento, ele fez, só que o dele foi injetar gordura. Isso é cada vez mais as técnicas... Não? O Thiago, Doug e Thiago. Então, assim, a gordura, teoricamente, é um substância do nosso organismo. Então, uma lipoenxertilha deve ter feito, tá? Aí não vai ter muita rejeição. Então, pode ser um novo processo, tá? Então, não é errado aplicar. Hoje, a gente sabe que o comprovado hoje, cientificamente, é o ácido hialurônico. Legal. Mas a gordura, se a gente usar a gordura, teoricamente não vai ter problema. Então, já que vai usar outra coisa, que use gordura, tá? Agora, silicone, PMMA, essas coisas, de jeito nenhum, pessoal. Gente, vai no urologista, pelo amor de Deus. É o seu brinquedão, moço. É o trem que você mais valoriza hoje do teu corpo. Com certeza. Você prefere perder os 10 dedos do que perder ele. Exatamente. E depois que perdeu, não volta mais. Não, já é. Não tem como substituir. E falando um pouquinho mais sobre esse serviço aí. Fui lá, fiz a primeira sessão. Já posso sair... O recomendável, 3 dias sem relação sexual. Eu tenho um pouquinho mais de precaução. Então faz na segunda. Uma semana, Por exemplo, vai eu na faço segunda assim, pra sexta-feira, tá no... O paciente fez comigo numa sexta-feira. Opa, espera até a próxima sexta. Entendi. Eu gosto de esperar um pouquinho mais. Eu prefiro ver ele. Eu vi ele, não teve nenhum risco, infecção local, nada disso, tá liberado. Mas eu prefiro ver ele antes. Porque lembra, um tratamento estético, né, literalmente não pode dar errado. Ele tem que ser o mais assertivo possível, porque depois de complicações dessa região, é difícil resolver, entendeu? Então, volta comigo, eu oriento, vamos ficar uma semana sem academia, sem raspar o pelo de jeito nenhum, não pode raspar a região depois que fez, por uma semana. Volta comigo em uma semana, avaliei, tá tudo bem? Tá liberado, tá? Show. Você acabou de tocar num tema que eu já ia te perguntar, que é sobre a questão do pelo.
Porque não sei se o pelo foi feito para proteger ou não, mas a gente sabe que tem a região pubiana, acho que fala assim. E tem muito pelo e a galera mete laser para cima, raspa de qualquer forma. Como que é isso daí? O pelo, né? Aí é genética, tem pacientes que são muito peludos, outros menos, né? O pelo, teoricamente, tem uma situação de proteção local, tá? Mas o que eu falo? Se quer fazer um tratamento dos pelos na região, o raspar o pelo é muito perigoso, porque depende da genética da pessoa, a posição que o pelo cresce, forma muito foliculite, que é uma infecção local. Então, quando a gente raspa, além de formar uma foliculite, a gente pode causar uma agressão. Quem que já não fez a barba e machucou um pouquinho, né? Então, a partir do momento que a gente machuca aquela região, se não estiver bem higienizada, a gente pode coçar e levar uma bactéria para a região, fazer uma infecção local. Então, o que eu recomendo hoje, né? Tem pessoas que não querem ter o pelo, né? Talvez o laser é a melhor indicação, porque ele age de uma outra forma. O mecanismo de ação do laser, ele vai destruir o folículo piloso, a chance de infecção é quase zero. Agora, uma raspar com frequência, isso aumenta a chance de infecção local. Então, se a pessoa não quer nunca mais ter pelo lá, talvez o laser é a melhor indicação. Entendi. Então, nessa do Botox aí, pra gente só encerrar esse assunto, o processo aí pode durar até 4 meses, é isso? Não, até 4 semanas. Para poder fazer Completo. Fiz uma, veio, revisou. É assim, ó. Como que funciona? Apliquei hoje, tá? É uma semana para não ter relação sexual. Mas é um processo de 21 dias. O paciente ele aplicou hoje, ele volta com uma semana, porque o ácido hialurônico é uma espécie de Ele uma trabalha, massinha. né? Ele trabalha. Então ele volta com uma semana, aí eu vou fazer uma manipulação local para alguma imperfeição que tiver, eu vou corrigindo. Então a gente corrige manualmente. Na próxima semana, com 15 dias, eu faço de novo isso. Aí ele volta com 21 dias. Aí sim, que o ácido ele já adquiriu a posição real dele, aí nós vamos conversar junto com o paciente e avaliar se nós vamos fazer uma outra terapia, mais uma sessão. Aí ele vai decidir. Então, pelo menos 21 dias para a gente fazer uma nova aplicação. Geralmente é isso, tá? E aí tem paciente que já chega a fazer até 3 novas aplicações. Ixi, tem pacientes que querem, depende muito da vontade, né? Por exemplo, essa técnica foi inventada por um médico dos Estados Unidos. É o médico que mais faz estética genital no mundo. O americano tem mania de grandeza. Lá a média é 28 ml, mais ou menos, o pessoal usa. Eles usam um volume muito alto. Aqui no Brasil, o que eu percebo aqui dos meus pacientes? A média é 12. Então a gente faz 6 ml na primeira sessão e depois mais uma sessão com 6, completou 12. Essa é a maioria, mas não é uma regra, né? Tem pacientes que fizeram com 6 e ficaram felizes, tem pacientes que fizeram com 18, entendeu? Uma vez só precisei fazer 24 ml, né? Então é uma construção que a gente vai tendo, mas vai depender muito do paciente, né? A gente vai dar a nossa opinião como urologista, mas às vezes o desejo dele é deixar maior, né? Então vai depender. E na prática faz com ele meia bomba? Ele tá flácido. Como o paciente está no consultório, ele já está com medo já na hora. Não dói, tá? É super tranquilo, tá? Faz no próprio consultório. Então ele já está com medo, então o pênis já está flácido, tá? Então tem que ser com ele flácido, na verdade, e vai estar flácido mesmo, porque o paciente está tão ansioso na hora que ele não vai conseguir ter uma ereção mesmo, sabe? Entendi. E voltando no assunto da parte da... Como que é o nome da circuncisão? A postectomia é o termo que a gente usa. A circuncisão é o termo que faz quando, por exemplo, nasceu, a criança foi lá e cortou. O ideal é toda criança fazer isso? Assim, ó, envolve é polêmico, né? Porque envolve uma religião. Tira a parte religiosa. Na minha opinião, sabe? De saúde. Se a gente pensar em saúde, o ideal seria tirar a pele. Tirar, tá? né? Se a gente parar a pensar, essa pele, na verdade, ela não serve para nada. Ela serve para dar dor de cabeça no futuro. Então, se a gente pudesse falar, se tivesse... Você vai polemizar isso aí bastante, tá? Mas o ideal seria tirar. Se a gente pudesse fazer em todo mundo, talvez seria o melhor para evitar dor de cabeça no futuro. E depois de adulto, vi lá, sobrou, tô com muita pele, tô assistindo esse episódio. Dá para tirar? Dá, se o paciente tiver vontade, tiver recuperação indicação, é tranquila? Super tranquila, tá? Faz no próprio consultório com anestesia local, tá? O que acontece? O excesso de pele, aquele paciente não consegue ter higienização ou tem a fimose, ele não consegue expor a cabeça do pênis, tá juntando muita sujeira. A sujeira crônica no local do pênis, ele faz o quê? Vai sofrendo uma transformação na mucosa, no epitélio natural. E isso pode virar um câncer. Então, um dos principais fatores de risco de câncer de pênis é o HPV e o outro é o excesso de prepúcio. Mas é lógico, né? É aquele paciente que não tem higiene. Então, a campanha de prevenção ao câncer de pênis antigamente era o Zico, aquele jogador de futebol, segurando um sabonete. É literalmente o que significa o quê? Pênis tem que ser limpo, o órgão genital tem que ser lavado, tem que ser exposto, tem que ser lavado. Esse é o primeiro passo. Porque está muito associado com má higiene. Ou seja, aonde que tem muito câncer de pênis? Em local subdesenvolvido. No Brasil, infelizmente, muito no Nordeste, tem muito... Porque são pessoas que a baixa escolaridade acaba não levando, ele não tem aquela educação, ele não teve aquela educação sexual, saber que tem que lavar o pênis, entendeu? Então isso é perigoso. Países muito pobres têm muita incidência de câncer de pênis. Então, qual que é a dica, né? Lavar o pênis, tem que lavar.
E o que é incomum que normalmente as pessoas talvez tá deixando passar despercebido, que você percebe assim que chega no consultório? Por exemplo, para nascimento de verruga no órgão genital. Vamos falar um pouquinho das doenças que talvez chegue lá com mais frequência. Por mais que eu sei que a procura maior é rim. Sim, sim. Isso tem bastante, sabe? As ISTs, né? Antigamente falava DST, hoje é IST, infecção sexualmente transmissível. As mais comuns, HPV, que é a verruga. Então, e o problema do HPV, ou o herpes também, que é o sapinho, né? São vírus, eles não têm cura, eles ficam no nosso organismo. Então, o paciente teve contato sexual em algum momento da vida, às vezes com 15 anos teve uma relação sexual, foi aparecer com 30, entendeu? Nossa, então, fica incubado? Fica incubado e não tem cura. Então, o que é importante? O HPV está muito relacionado ao câncer de pênis também. Então, geralmente começa com uma verruga pequenininha, o homem fala, quer saber, eu não vou procurar. Ele é casado, às vezes fala, o que eu vou falar para a esposa? Deixa, vai deixando. Essa verruga vira 2, vira 3, vira 4, elas vão confluindo e vai virando pode virar um tumor no futuro. E aí o tratamento é um pouco mais agressivo, né? Então, pacientes que têm verruga peniana têm que obrigatoriamente procurar um urologista para a gente tratar o mais precoce possível, geralmente com cauterização. E aí é importante, esses pacientes, se eles têm uma parceira sexual, essa parceira obrigatoriamente tem que procurar o ginecologista. Porque a gente que é homem, o nosso órgão sexual está para fora. Então eu vi uma coisa estranha lá, opa, fiquei assustado. Só que a mulher não. O colo de útero, que é o principal local que tem o HPV, ele fica escondido. Então toda mulher que tem relação sexual, Se não tá, obrigatoriamente... passando por outro. E além de não só passar um para o outro, toda mulher que tem relação sexual, ela tem que fazer o exame Papa Nicolau todo ano. Porque na mulher... ela não vai identificar muito tarde esse HPV. Porque O ela famoso não sente. preventivo? O preventivo. Aí ela vai ter o quê? O câncer de colo de útero, que infelizmente também é uma doença de país pobre. A gente hoje tem muitos pacientes morrendo aqui no Brasil hoje, porque é um país ainda que negligencia muito. Os pacientes não procuram atenção primária à saúde. A gente pega muitas vezes a mulher com câncer de colo de útero avançado. Ela vai, infelizmente, falecer do câncer de colo de útero. E era totalmente tratável. Se ela tivesse feito o preventivo lá atrás, era uma pequena verruguinha, às vezes, que se tivesse tratado não viraria um câncer. Entendeu? Entendi. Então, o HPV é principal. Principal. E quais são as outras que talvez... Aí nós temos, né, o famoso sapinho, que é o herpes vírus, tá? Que é aquela bolha que é dolorosa no pênis. Então, primeiro forma uma bolha e quando essa bolha rompe, fica meio úmida a região, essa é a hora que é altamente transmissível, não pode ter relação sexual nesse momento sem preservativo, tá? Lembrar disso daí, tá? Existem outras doenças que são menos frequentes, né? Então, a gente tem, pode ter aí as doenças gonorreia e clamídia, que são as secreções penianas, o corrimento uretral, tá? Então, aquele paciente que está com corrimento no pênis, opa, isso aí é um paciente que deve ter gonorreia e clamídia, ou os dois juntos, são os principais. E aí é importante também, quando a gente trata esse paciente, tratar a parceira ou parceiro sexual, porque eles podem estar também com um agente infeccioso incubado lá. Então é muito importante sempre avaliar se tem secreção peniana, procurar o urologista, e as lesões genitais, né? Principalmente o HPV e o herpes vírus, né? Que são as bolhas, né? No pênis. No contexto geral, usem camisinha, galera. Exatamente. Na verdade, porque a camisinha ela vai tentar evitar não só essas ISTs que a gente fala, porque essas são curáveis, né? Mas tem HIV, hepatite, tudo isso é importante, né? Então a gente tem que usar a camisinha. É muito importante quando não é uma parceira fixa, né? O que é essa pistola aqui? Ah, tá. Ó, esse daqui, pessoal, chama Rezum, tá? Tem um nome. Então, eu falei para vocês do tratamento da hiperplasia prostática, que é o crescimento benigno da próstata. O Rolep, que é o laser, hoje é o padrão ouro, o melhor tratamento que existe no mundo. Por quê? A taxa de recidiva é praticamente zero. O paciente faz todo pelo canal da urina, operou num dia, vai embora no outro, a gente tira todo aquele volume que cresceu da próstata, não mexe com a parte sexual, ele vai continuar tendo ereção normal e nunca mais volta. Alguns pacientes, eles têm próstatas pequenas. O Rolep serve para qualquer tamanho de próstata. Mas pacientes com próstatas muito pequenas e querem manter ejaculação, principalmente pacientes jovens, porque todo tratamento de próstata, por exemplo, o Rolep... Influencia? Influencia. Eu vou tratar, ele não vai ficar impotente, mas ele vai ter, na maioria das vezes, uma ejaculação seca. O que significa ejaculação seca? Ele vai gozar normal, só que o líquido não vai sair para fora. Para que serve o líquido para fora? É só para ter filhos. Só que a gente vincula muito com o líquido para fora com o orgasmo. O orgasmo vai estar acontecendo. Só que esse líquido, em vez de sair para fora, ele sai na bexiga e vai sair misturado com o xixi. Ou seja, para o paciente que opera a próstata, que é de mais idade, não tem problema nenhum, mas é importante orientar ele, tá? Então, o Rolep é o melhor que existe no mundo hoje. Não tem nada parecido com o Rolep. Só que vai ter, em muitos casos, ejaculação seca. Para pacientes que são jovens e querem manter ejaculação e tem a próstata pequena, então lembre, isso aqui tem algumas limitações. Chama Rezum. O que acontece? Aqui entra uma câmera, eu vou entrar com essa câmera dentro do canal da urina e na ponta desse aparelho,
a gente vai olhar a próstata, tem essa agulha, tá vendo? Ó? A gente ativa essa agulha, ela vai entrar na próstata e depois eu aperto essa válvula e vai entrar um vapor de água quente na próstata. O que esse vapor vai fazer? A próstata está fechadinha, lembra? Está bem fechando o canal da urina. Quando eu aplico esse vapor d'água, ao longo do tempo, dos primeiros 30 a 90 dias, essa próstata vai necrosar por dentro. Então, o que vai acontecer? Ela vai abrir. E o paciente vai urinar melhor de novo, entendeu? Então, isso aqui é uma terapia que a gente chama de MIST. O paciente faz com anestesia local, com sedação. Eu operei ontem. O paciente operou 1 da tarde, 3 horas da tarde estava em casa. Entendeu? Então, essa é uma técnica restrita para alguns tipos de paciente, tá? Só para não ter a confusão. Lembra, o Rolep, se for escolher uma técnica, o Rolep é muito superior. Só que essa é para aqueles pacientes selecionados, porque essa existe uma taxa de recidiva. É pequena. Em 5 anos é só 4%. É muito pequena a taxa de recidiva. Só que o Rolep não recidiva mais, entendeu? Então tem que avaliar caso a caso. Aquele paciente que faz questão de ter ejaculação e a próstata é pequena, é um ótimo procedimento. É uma solução. Tá? É uma outra técnica que a gente também tem no consultório. É um aparelho exclusivo para isso. Que a gente consegue oferecer para os pacientes. Por isso que hoje o nosso movimento está virando quase que exclusivamente para a próstata, porque a gente virou referência para isso. Que legal, cara. Então, parabéns. Foi muito interessante para a gente. Daí, o que deixa a gente muito feliz? Hoje nós estamos ensinando os colegas a operarem o Rolep, porque o Rolep não é uma cirurgia fácil de fazer. Para a gente chegar onde a gente chegou hoje, demorou muito tempo. A gente teve que acompanhar vários serviços, não só no Brasil e fora do Brasil, e acompanhou muitos médicos, médicos que tinham mais experiência, vieram ajudar a gente a fazer no começo. Então é importante ter essa parceria com os médicos. Então até a gente aprender a fazer levou bastante tempo, porque a gente não pode pular etapa. Muitas vezes o médico vai querer fazer o Rolep, é uma cirurgia que pro paciente é excelente, mas desde que seja feita por quem sabe fazer, entendeu? Porque tem muita complicação. Pode ter muita complicação de você errar onde aplica o laser. Imagina, o laser, se eu aplico aqui nessa mesa, ele vai cortar a mesa, entendeu? É o mesmo laser. Então, se a gente aplica no lugar errado, eu posso causar problemas para o paciente. Uma lesão, alguma coisa. Então, por isso que é importante isso. Então, tem que ter sempre, eu sempre falo, né? A gente tem que ter essa consciência que para aprender a fazer o procedimento, tem que dar um passo atrás. A gente precisou de vários colegas que ajudaram a gente no começo. E hoje, graças a Deus, nós estamos ajudando outros colegas a fazerem. Chegou no ponto que hoje a gente está proctorando, que a gente fala, né? A gente ensina os colegas a fazerem. Eles vêm, trazem os pacientes para a gente e a gente opera junto com esse colega médico, para ele também passar pela curva dele até um dia conseguir fazer sozinho. Cara, então, que tem legal. Que ser importante isso, a gente tem audiência aqui no podcast, então até um obrigado a você que nos assiste, porque tem muita audiência de fora, de Maringá, Cascavel, Toledo, na nossa região aqui, muita gente de São Paulo também assistindo nosso podcast. E é interessante porque nós temos esse nível de tecnologia aqui, nível de profissional de qualidade aqui, e vale a pena a viagem. Venha para cá, vem fazer um tratamento em Moarama, conhecer aqui a Clínica Frederica, que é completa, nossa cidade, a capital da amizade, você vai amar conhecer aqui. E eu, cara, tô muito orgulhoso de saber de tudo isso hoje. Porque daqui, muitas vezes, a galera de Moarama não sabe da proporção, né, do nível que nós temos aqui. E parabéns, cara, não fazia ideia da tecnologia, dessa capacitação técnica, tudo. A ideia, né, Henrique, a gente sempre fala, o quintal do vizinho sempre é mais verde, não é verdade? Então a gente tem uma tendência de sempre procurar, se eu sou de Moarama, eu vou para São Paulo, vou para alguma coisa. Existe essa cultura ainda, porque às vezes a gente não valoriza o que é daqui, né? Mas por isso que a gente investiu bastante nisso, sabe? Por quê? Porque eu acho que o Moarama hoje está cada vez mais, a gente consegue oferecer o que tem de melhor no mundo hoje. O Rolep é um caso, o Rezum é outro caso. Então o paciente não precisa sair mais daqui. A gente fica feliz. Ó, a semana passada eu operei um paciente de Rondônia, ele veio operar com a gente, Chapecó, Foz do Iguaçu, Cascavel. A gente automaticamente, Paraguai, vem direto, os pacientes estão vindo para cá, está mudando esse fluxo, sabe? Legal. Isso tem gente muito contente. Por isso que a gente fez esse investimento nesse aparelho. É um aparelho extremamente caro, sabe? Mas não tem a menor dúvida, o paciente merece isso, sabe? E não é só o paciente. Para a gente, a segurança também é maior. Se você tem um equipamento muito melhor, eu tenho mais segurança para operar o paciente. Se a gente tem mais segurança, a gente consegue oferecer um resultado melhor, entendeu? Legal. Então, a gente tem ficado contente hoje, porque realmente, pro tratamento da hiperplasia prostática, hoje eu falo assim, com orgulho, a gente não deve para nenhum lugar do Brasil. Nós temos hoje um material que no Brasil só tem 4, entendeu? Então, é lógico, não é só o material. No Paraná só tem vocês. Exatamente. E assim, é lógico que a gente tem que falar da gente também. E a gente tem expertise para fazer isso, porque não basta eu ter o material, não adianta ter nada, que você tem que ter. O material não é nada se não tiver a mãozinha que controla do lado de trás, né? Então, mas como eu falei, a gente não chegou nesse ponto do nada. Foi mais de ano para fazer isso. Nós estamos já há mais de 3 anos fazendo esse tipo de cirurgia. Até chegar lá, a gente deu 2, 3 passos atrás. Opa, vamos ter humildade para fazer com outros colegas, né? Para daí chegar no ponto hoje e aprender e conseguir fazer. E sobre essa questão de você se posicionar na internet e tudo mais, assim, o pessoal manda bastante mensagem no Instagram ali, imagem, foto, como que é?
Assim, eu tô bem, meu primeiro podcast, tá? Obrigado pelo convite aqui. Gostei, tô super à vontade, sabe? Eu tenho um pouco de vergonha de falar. É difícil a gente ficar na Aham, frente de uma câmera, tudo, aham. né? Mas eu acho assim, eu acho que a internet, hoje a rede social tem que ter, não tem mais jeito, né? Sim, é uma obrigação. O que eu percebo muito, sabe? Muitos pacientes procuram a gente pelo Google, conseguiu achar pelo Google. Só que daí ele vai querer te validar. E ele te valida onde? Pelo Instagram. Uhum. Entendeu? Então, hoje, vários pacientes falaram, doutor, eu vi seu nome lá. Um de Chapecó falou isso, doutor, o filho dele, né? Ó, eu vi seu nome lá pelo Google, mas será que é de verdade esse médico? Daí eu fui ver suas postagens no Instagram. Opa, esse não é, parece que não é um charlatão. Uhum. Vamos lá conhecer. Ele veio, operou com a gente, ficou super feliz, sabe? Todo ano ele manda mensagem para mim agradecendo, sabe? Então, assim, eu acho que a rede social é importante. Eu tô tentando cada vez gravar um pouquinho mais. É difícil gravar, acho que você lida mais com isso, né? Ficar na frente de uma câmera é muito difícil a gente gravar, mas eu acho que o conteúdo que a gente passa para os pacientes, a gente às vezes acha que é bobeira, mas para uma pessoa que está assistindo, ele Pode é mudar, esclarecedor, sabe? É. Mas tem sim, cada vez mais eu tenho o próprio Rolep. Eu acho que nesse mês agora eu operei uns 3, 4 pacientes que me procuraram pelo Instagram. Show. O primeiro contato foi o Instagram, sabe? Já passa o Instagram aí pra quem tá nos assistindo. É Dr. Fernando Frederico, tudo junto, né? Uhum. E a gente tem da Clínica Frederico, é @clinica.frederico. Então, eu tento cada vez mais alimentar mais lá com informações, tá? Vai ser um prazer quem quiser me seguir. Mas realmente eu tenho percebido que a rede social ela é necessária. A gente precisa, não tem mais como voltar atrás. A gente tem que continuar nela porque o paciente quer informação e a gente consegue passar a informação que às vezes eu acho simples para mim, mas para ele foi esclarecedor, entendeu? Entendi. Então a gente tenta falar de um termo menos técnico possível para ficar mais fácil de entender, né? Legal. É. Doutor, fugindo um pouquinho agora dessa parte, algumas curiosidades que eu tenho, acho que as pessoas que estão nos assistindo podem ter também, sobre a questão de esportes. Existem alguns esportes que a pessoa tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por exemplo, quem pedala de bike muito, anda lá 100 km sentado num banco, fica com o trem ali preso, espremido, abafado. Isso pode dar um prejuízo lá na frente. Quem faz muita trilha, eu mesmo fiz muito tempo de trilha, tem impacto, muito impacto ali, fica também espremido, abafado, faz 4, 5 horas de trilha seguida. Não é, assim, em geral não tem problema, tá? Certo. Mas principalmente a moto, a trilha, por exemplo, né? Quem anda muito a cavalo, a gente tem muita a região pubiana, a região pélvica nossa, fica em contato e batendo bem lá no meio, né? Lembrar que no meio, é lógico, a gente protege os testículos, não vai ter muito problema, mas tem a uretra, que é o canal do xixi, ele é extremamente delicado. Então, de acordo, às vezes, às vezes, por exemplo, uma trilha, acho que você estava mais acostumado, às vezes você devia rampar alguma lá e caía de uma vez e batia o quadril lá na hora, né? Isso pode causar um trauma de uretra. Então, a uretra, que é o canal da urina, pode acontecer sim, tá? É mais raro, tá? Tem que ser um trauma de alto impacto, mas a gente sabe que numa alta velocidade com uma moto, de repente, a gente pode ter uma lesão grande aqui na uretra. E a uretra é igual uma pétala de rosa, o nosso canal da urina. Ele não pode ser machucado. Uma vez machucado, muitas vezes o paciente vai ter sequela o resto da vida. Para conseguir consertar, muitas vezes são cirurgias complexas e o paciente vai sofrer muito, porque ele tem que urinar. Então, imagina o canal que estava acostumado a ser aberto e está fechado. Entendi. O paciente vai ter dificuldade para urinar, pode ter complicações. Então, não é para deixar de fazer uma trilha, tudo, mas cuidar. Talvez, de repente, um protetor para deixar mais macio a região. Tem a galera que anda de skate, que cai em cima de corrimão. Exatamente. Leva um chutão no saco. A gente chama de queda cavaleiro. Essa queda faz uma guilhotina no canal da urina, sabe? Que é justamente aí o corrimão, a moto. É uma dor insuportável. Tem alguma explicação para essa dor? É porque pode, muitas vezes, sabe, na hora que a gente bate, a região uretral, desalinhar a pelve, sabe? Então, fazer uma guilhotina e cortar a uretra no meio, entendeu? Por causa dos ossos que estão em volta, sabe? E muitas vezes dói também porque o testículo é muito sensível. Então, a pancada no testículo, o nosso testículo, ele fica para fora, na bolsa escrotal, porque ele não aguenta a temperatura muito alta, diferente do ovário na mulher. Então, por que ele fica para fora? Para a temperatura ser mais resfriada. Só que ao mesmo tempo que ele fica para fora, ele está mais suscetível a um trauma. Então, o nosso organismo, olha como ele é sábio, né? Ele inventou uma vascularização, uma inervação muito mais intensa do testículo. Porque qualquer coisinha que acontecer, eu já sinto, a minha reflexo é o quê? Tirar o testículo. Olha como o nosso corpo é sábio, né? Então, o testículo, para sobreviver, ele tem que estar fora da barriga. Só que, ao mesmo tempo, ele está vulnerável. Então, ele tem que ser muito sensível. Por isso que dói demais o testículo. Quem tem testículo sabe como dói, né? Nossa Senhora. E sobre a questão que você falou lá no começo do podcast, que às vezes a mãe tem um filho ali e só desceu um testículo. Você falou a partir dos 9 meses já é interessante apalpar e ver isso daí, ou a mãe ou o pai apalpar. Poxa, deu 1 ano de idade, não desceu o segundo, vai buscar ajuda?
Isso, ó. Na verdade, Isso é né, interessante, porque eu acho que muitas vezes passa despercebido, né? passa bastante, Por sabe? causa da vergonha, da timidez, enfim. É assim, ó, ao nascimento já faz parte da sala de parto, o pediatra, teoricamente, ele já tem que avaliar se os testículos estão na bolsinha. Se não tiver, ele já tem que deixar anotado lá para, opa, o segmento eu tenho que ver, ó. Será que ao longo do tempo esse testículo vai descer? Então a gente vai observando. Passou de 6 meses, 9 meses, viu que não desceu, eu tenho que investigar. Porque às vezes o testículo, ele nasceu, tá dentro da barriguinha ainda, tá dentro do canal inguinal, Uhum. ou às vezes nasceu sem. Pode acontecer da criança nascer sem. Só que quando o testículo está fora da bolsinha, ele vai sofrer uma alteração de temperatura. Lembra? Eu comentei que o testículo ele fica para fora, na bolsa escrotal, porque ele não aguenta a temperatura muito alta. E a temperatura corporal nosso na virilha ou dentro da barriga é muito alta, ele vai morrer. Então ele vai atrofiar. E aí, qual que é o grande problema? O paciente pode desenvolver um câncer no futuro. E aí, se o testículo não está na bolsa escrotal, eu vou descobrir muito tarde esse câncer. Muitas vezes o câncer já está enorme com metástase. Então, nós temos que pôr esse testículo na posição, ou se ele não for viável, já tirar ele. Por quê? Porque o testículo fora da bolsa ele pode dar infertilidade, risco de câncer no futuro. Então, a gente tem que obrigatoriamente, os 2 testículos têm que estar lá na bolsinha. Se ele não tiver, ou porque ele está fora, a gente teve que retirar porque ele atrofiou, a gente descobriu muito tarde, infelizmente, ou nasceu sem. Mas eu investiguei, eu tenho certeza que esse testículo não está mais lá, porque daí eu vou ficar mais tranquilo em relação ao câncer no futuro, entendeu? Então é muito importante, toda mãe, o pediatra ele tem que dar essa orientação, mas mesmo assim, sempre os pais, eles conhecem mais o filho, sempre está palpando, isso é muito importante. Outra coisa, a gente sabe que as crianças, o menino, principalmente, ele vai ter uma diferenciação sexual na adolescência, então, geralmente, ele vai espichar e vai emagrecer. Mas muitas crianças, hoje em dia, são muito gordinhas. Tá muito obeso, né? Tá muita obesidade infantil. E é muito mais difícil conseguir palpar, entendeu? Então, pode ter uma confusão na hora. Então, isso é muito importante. E eu sempre falo para as mães, né? A hora certa de orientação, educação alimentar é na infância. Tudo que a gente adquire na infância vai levar para o resto da vida. Se deixar para crescer, para depois lembrar que tem que perder peso, é muito mais difícil. Fora também, né, pessoal, a gente sabe que, como criança a fase do bullying, né? Então, muitas crianças que às vezes estão em cima do peso, muitas vezes elas já começam a ficar mais restritas em casa. Leva uma depressão, a depressão começa a comer mais. Por quê? Começa a perceber que, às vezes, os pais não estão entendendo o que está acontecendo, mas talvez o coitadinho lá, ele sofre bullying todo dia. Às vezes tem um pouco de mama, já quando é criança, um pouquinho, a gente fala o popular, tetinha já, né? Muita barriga sobrando, já não é aquele dos amigos que conseguem fazer de atividade física, exatamente. Então já começa aquele bullying. Então a criança começa a ficar em casa mais restrita. E os pais às vezes não entendem onde que é. E às vezes pode ser por conta da questão física. Quem sabe que o bullying acontece, não tem jeito. E a criança faz bullying mesmo, né? É comum. Então é importante. Então, vida saudável desde o início é importante, sabe? Legal. E quando a gente traz a questão da puberdade ali, o que não é comum para a mãe ficar atenta? Tem que sempre ficar de olho, né? Muitas crianças também, né? A mãe me procura, muitas mães procuram, doutor, eu tô com medo, porque ó, o irmão parece que já tem o pênis maior que o dele e o irmão mais novo. Aí a gente vai ver a criança, a imensa maioria das vezes, é obesa. E é aquela gordura Então, do pubis. Tende a ter o pinto menor. Mas por quê? Na verdade, o pênis é normal, é totalmente normal. Só tá a gordura pubiana embute o pênis dentro, Putz. entendeu? Aí a gente faz o quê? A gente examina, a gente puxa a gordurinha para trás e, de repente, até os pais se surpreendem. Falam, nossa, mas é grande, entendeu? Então, a imensa maioria das vezes é um pênis normal. Então, só emagrecer já ajusta. Exatamente, sabe? Então, tem muito disso, é lógico. Aí, se a gente começa, mesmo assim, tá na dúvida, procura o urologista. Se for tudo bem, ótimo, a gente vai orientar. Mas, às vezes, pode ser um micropênis. De repente, pode ter uma deficiência hormonal. A gente vai ter que acompanhar com o endócrino junto. Então, tô na dúvida do que está acontecendo, procure o urologista, tá? E a puberdade do menino, ela tende a ter uma idade certa ou não? Porque da menina a gente sabe que é um pouquinho mais... É mais precoce. Mais precoce. E varia também, porque tem criança com puberdade precoce, mas em geral ela começa a aparecer dos 9 aos 10 anos, né? E vai se intensificar lá pelos 13 anos, mais ou menos, né? A menina um pouco mais... A menina até pode começar entre os 9 e 10, mas ela é mais rápida. Ela já vira uma mocinha mais rápida, já menstrua tudo. Então tudo acontece muito mais rápido na menina. Por isso até fala que os meninos no começo não acompanham até a cabeça das meninas, né? As meninas não têm muito interesse pros amiguinhos da mesma idade, depois de uma certa idade, né? Porque elas evoluem mais rápido, né? Amadurecem mais rápido, tá? E a questão que você falou da ejaculação, existe um padrão ideal ou não? Por exemplo, um é transparente, outro é branco, outro é amarelo. Tá. Existe algum padrão que seria o ideal, normal? Um faz muito, outro faz pouco. Tem medidas, né, que a gente tem. A ejaculação, em geral, ela é um amarelo um pouco mais
não é, a gente chama de âmbar lá, né? Não é aquele branco, ela tem um pouquinho mais amarelo, sabe? Essa é a ejaculação geralmente normal. É lógico, existem medidas que a gente tem que urinar, ejacular acima de 1,5 ml, mais ou menos. É que visualmente a gente não vai conseguir ver isso. Então, se está na dúvida, a gente faz o exame de espermograma para avaliar os parâmetros que está lá, para ver se tem alguma coisa errada, entendeu? Lá a gente vai avaliar a quantidade, vai avaliar a quantidade de volume, o pH, se tem infecção ou não, se tem a quantidade de espermatozoides. Os espermatozoides estão lá, são móveis, porque tem que ser espermatozoides móveis, que são os férteis, né? Então, tem vários parâmetros que a gente vai conseguir ver no exame de esperma. No geral, o homem não tem muito uma idade assim, igual as mulheres, né? Não tem muito limite, né? A mulher, a gente sabe que, inevitavelmente, ela vai parar de menstruar uma hora, porque daí ela entra na menopausa. Nessa hora, a partir desse momento, ela não ovula mais. Então, ela não tem mais possibilidade de ter um filho biológico, vamos dizer assim. Homem não tem muita regra. É lógico, à medida que ele vai envelhecendo, a taxa de fertilidade vai diminuindo também, mas é bem menor essa relação casual aí, né? Legal. Uma curiosidade também que eu acho que é interessante, não sei se acontece de forma muito comum lá, mas quando o homem ele está querendo ter filhos, existe alguma coisa que qualifica melhor o espermatozoide ou não? Tipo, o cara tá paradão faz um mês. Ele ter uma atividade sexual antes para dar uma limpada, trazer esperma novo, ou não existe isso? E isso não tem tanto problema, sabe? O que a gente sabe que interfere muito na qualidade do espermatozoide é o tabagismo. Entendeu? Então, tabagismo prejudica principalmente além de broxar, ainda prejudica muito a motilidade, que os nossos espermatozoides, a gente tem que ter uma quantidade alta e móveis, eles têm que ser móveis para fecundar o óvulo. Então, a gente sabe que a espermatogênese, a formação dos espermatozoides, ela é muito atrapalhada pelo uso do cigarro, entendeu? Entendi. Cigarro, vapor, que seja, tudo isso, né? Tudo isso atrapalha. Caramba. Doutor, tem mais algum assunto que você acha que é interessante a gente pautar aqui? Eu acho que foi bem bacana, né? A gente conseguiu fazer uma revisão completa, né? Legal. Só uma coisa que faltou, pessoal, só queria mostrar para vocês. Isso daí. Legal. Esse aqui é só um protótipo, né? Então, quando o paciente tem um câncer de próstata, a gente falou muito da hiperplasia prostática. Mas quando o paciente tem um câncer de próstata ou de rim, de bexiga, esse aqui é o modelo de um robô, tá? Então, esse é o famoso robô. Como que funciona? Esse aqui é lógico, ele é enorme, tá? Tem 1 metro e pouco de comprimento, tem esses braços robóticos. Desse braço vai entrar uma pinça. É igual aquela pinça que a gente usa, as pinças que a gente usa para fazer a cirurgia videolaparoscópica. Só que a diferença do robô, quem está controlando essas pinças é o cirurgião. Então a gente fica, vou ficar aqui de lado para mostrar, a gente fica dentro de um console. Nesse console tem uma câmera lá dentro que aumenta a imagem, a imagem ampliada em 3 dimensões. E a gente controla, é uma espécie de um joystick. A gente controla esses braços aqui. Esse braço está no paciente lá na frente e eu estou aqui num console. Então, a imagem ela aumenta, tem 3 dimensões, a gente consegue ver melhor. E com isso, a gente tem mais destreza no movimento, porque a gente tem um certo tremor na mão. Com o robô, eu posso tremer um pouquinho lá fora, mas o robô ele filtra, não treme nada, absolutamente nada. E as pinças do robô é igual a nossa mão, só que ela é pequenininha, desse tamanho. Ela consegue fazer isso, a articulação. Então, qual que é a vantagem do robô? Principalmente para o câncer de próstata. A gente consegue ser mais assertivo, a gente vai só no local que estava a próstata. A gente consegue muitas vezes separar os nervos que levam à ereção, porque todo homem morre de medo de operar um câncer de próstata e ficar broxa. Por quê? Porque os Esse é o medo mais comum. É o medo mais comum, porque os nem nervos é o medo de morrer. ereção, elas abraçam a próstata. E quando eu fazer uma cirurgia aberta, tradicional como era antes, eu não consigo ver esses nervos. Com o robô, a gente consegue limitar melhor. Por exemplo, um câncer de rim. Pacientes antigamente tinham um câncer de rim, eu tinha que tirar o rim inteiro, não tinha jeito, porque eu não conseguia preservar o rim. Com a cirurgia robótica é tão delicada as pinças que a maioria das vezes a gente só tira o tumor, preserva o rim do paciente. Então essa é uma grande vantagem. Então o robô ele veio para ajudar nas cirurgias reconstrutivas, principalmente de câncer. Hoje é o padrão ouro urológico, sabe? E a gente tem uma vantagem, nós temos em Maringá o robô agora. Então antigamente eu pegava meus pacientes, eu ia operar eles em São Paulo ou Curitiba. Agora não, a gente vai em Maringá. Pertinho. Ou a cirurgia está marcada para amanhã. A gente vai lá, opera o paciente amanhã, um câncer de próstata. No dia seguinte, o paciente já tem alta e vem para casa. Entendeu? Ficou muito fácil para a gente aqui e até a gente ter o robô em Moarama. Não sei quando vai chegar. Uma hora deve chegar sim. Mas hoje o custo é muito alto. Aqui do lado nós temos o robô em Maringá. Facilitou demais para treinar nossos pacientes. Fica muito perto. 2 horas, muito pertinho. Exatamente. Cara, que legal. Parabéns. Eu não sabia dessa tecnologia também, não. Doutor, você falou uma coisa que ficou na minha cabeça aqui, uma curiosidade também. Existe um padrão de espaçamento de tempo para ir no banheiro? Mínimo ou máximo, porque eu sei que isso depende muito de quantas águas eu vou tomar, que nem eu mesmo a cada episódio que gravo, eu tô indo ali fazendo, mas é porque eu tô tomando bastante água, não sei se isso é comum ou não, mas eu vejo que tem pessoas que vai e mijam muito pouco.
e aí esse padrão se repete a cada meia hora, vai muito rápido. Isso aí pode estar dando algum sinal também? Ó, esse pode ser um sinal, às vezes, do crescimento da próstata. Então, a gente sabe, quanto mais a gente hidrata, mais a gente vai no banheiro. Isso é natural, tá? Pacientes diabéticos têm uma frequência aumentada também. Pacientes que tomam remédio para hipertensão vão urinar também com mais frequência, tá? Mas aí que é importante a gente avaliar. Às vezes, a ansiedade faz a gente ir no banheiro toda hora, entendeu? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por isso que vai ser importante ver a idade do paciente, fatores de risco que ele tem, tudo para a gente decidir. Se o paciente tem mais idade, realmente está urinando cada vez vai pouquinho, vai lá toda hora, tem que sair correndo, vai lá e só faz um pouquinho, que a gente chama de urgência miccional, possivelmente é um crescimento da próstata. Então, a gente precisa avaliar isso daí. Vai ser muito importante, tá? Então tem que fazer uma consulta. É importante, é sempre importante, até para nem que seja para falar, não é nada, mas pelo menos o paciente foi orientado, né? Tira da cabeça e fica tranquilo. Exatamente. Doutor, eu quero agradecer por você ter vindo aqui, explanar tanto sobre a área, acho que ficou bem esclarecedor. Se tiver mais alguma curiosidade, alguma coisa aí, fique à vontade, tá? Acho que é muito importante os homens cuidarem da saúde, tirar suas dúvidas, cuidar da estética. Achei bem legal, é um avanço que a medicina está trazendo para uma área que era tão pouco falada antigamente, era muito tabu, né? E hoje é um assunto bem tranquilo de debater. Achei sensacional essa questão das próteses, né, cara? Isso possibilita muita qualidade de vida para as pessoas. Muitos homens talvez estão nessa situação aí também. E a questão da tecnologia, vocês estão muito à frente. Vocês estão assim, cara, parabéns. Eu estou muito orgulhoso por ser de Umuarama, por conhecer vocês, a trajetória da Clínica Frederica. Eu lembro desde quando vocês começaram aqui na cidade, uma família muito respeitada. Às vezes vocês que não é de Umuarama, uma família bem tradicional, muito respeitada, tem um nome de peso. E só tenho a agradecer mesmo por você ter transbordado tanto, trazendo tanto conteúdo, tão esclarecedor, de uma forma prática. Então ficou bem, bem bacana mesmo. Então, obrigado, Rick, pelos elogios. Obrigado pela oportunidade, tá? Foi bem bacana hoje, tá? A gente conseguiu falar de bastante coisa. A única observação que eu queria fazer, pessoal, a gente falou bastante, mas lembrem, tá? Mulheres também vão no urologista. Lembrar disso, porque... Verdade, porque isso as é legal. doenças o urologista, ele trata o sistema reprodutor masculino, mas ele trata todas as doenças urológicas masculina e feminina. Cálculos renais em mulheres, perda urinária em mulher, infecção urinária em mulher. Dá muito cálculo renal em mulher? É menos que homem, mas é muito mais frequente comum em também, homem, sabe? né? Exatamente, sabe? Então, só lembrar, né, essa colocação que muitas mulheres falam, mas doutor, eu nunca fui no urologista, que eu achei que o urologista era um médico de homem. Na verdade, não. Tudo que tem vinculado ao sistema urinário, tanto feminino quanto masculino, nós que tratamos, entendeu? Show. Então isso é importante. Mas obrigado aí pelas palavras, pela oportunidade de passar informação para as pessoas. Acho que foi bem legal, foi bem produtivo. Uma última curiosidade. A cerveja, por ser diurético, os homens falam que ajuda. Ajuda mesmo ou não? Na verdade, não, pessoal. O pessoal fala assim, ó, doutor, eu vou tomar cerveja, como que é cerveja quente, sabe? É para eliminar a pedra. Eu acho assim, quem falou isso foi uma sacanagem. Tomar cerveja quente não dá, sabe? Mas cerveja faz o quê? Ela é diurética porque o álcool em geral, qualquer tipo de álcool, ele quer vai inibir desidratar. na verdade, ele inibe uma substância que a gente produz no sistema nervoso central, que daí a gente começa a urinar. Então, ele inibe um hormônio que faz a gente não ficar urinando o tempo todo. Então, por isso, quando a gente toma muito álcool, a gente vai no banheiro a noite inteira, na é verdade? Acorda no dia seguinte com a cabeça explodindo, não é? É lógico, é o efeito tóxico do álcool no neurônio, mas também porque desidratou. Então, as pessoas falam, quer saber, eu vou urinar bastante, eu vou tomar cerveja. Não vai eliminar mais pedra por causa disso, não. Pode ficar... Não, cuidado, vai piorar, porque vai desidratar muito e formar mais cálculo. É isso aí. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também ao pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados. Fica à vontade, viu, doutor? Tem um salgadinho aqui, um docinho para consumir. Que Deus continue abençoando você, sua família, seus negócios. Parabéns pela imponência na tecnologia, por estar tão à frente, já ensinando outras pessoas, transbordando a vida de outros urologistas. Achei bem legal isso daí também. E é isso aí. Valeu! Galera, faltou uma perguntinha aqui, já corremos de volta aqui para retomar a gravação. Eu quero perguntar para você, doutor, uma curiosidade que é interessante, inclusive é um processo que possivelmente eu vou fazer no futuro agora, que é a vasectomia, né? A pessoa que já teve ali alguns filhos e não pretende mais reproduzir e quer fazer. Como que funciona isso daí? Tem muito tabu por trás, né? Ah, isso aí brocha, não brocha, tem que ter 2 filhos para poder fazer, não tem? Como que funciona? Vamos desmistificar um pouquinho da vasectomia. A vasectomia é um procedimento super tranquilo, tá? A gente faz, em geral, com anestesia local no próprio consultório. Então, o que a gente faz? Nós vamos simplesmente cortar o canalzinho que transmite o espermatozoide, que é o ducto deferente. Então, fiquem tranquilos, não deixa broxa, não engorda, não muda nada. Não engorda? Pessoa, tá? Então, o pessoal vincula muito com igual o boi. Capar um boi, sabe? O boi vai... Não tem nada a ver, tá? O capar o boi é tirar o testículo. A gente não vai tirar o testículo, né? Nós vamos só cortar o canalzinho.
Então é Se super tirar o testículo, seguro, sabe? engorda no homem É também? porque daí você para a produção de testosterona. Então, o homem ficando sem testosterona, a tendência de ir para a obesidade é muito maior, Por isso entendeu? que o homem obeso tem menos texto. Exatamente. Entendi. Uma coisa vai levando a outra, sabe? E aí, o que acontece, pessoal? É super tranquilo, tá? A legislação cada vez tem mudado mais. Hoje não existe mais uma obrigatoriedade em relação à quantidade de filhos. A gente sabe na nova legislação, a partir de 21 anos, eu posso estar um pouco errado agora, a partir de 21 anos a pessoa já pode fazer. E nem é obrigatório mais ter filhos, entendeu? Antigamente tinha um esquema, né? Tinha que ser 26 anos ou pelo menos 2 filhos, sabe? Então Entendi. isso vai mudando, cada vez vai mudando. A gente fica até um pouco fora, desatualizado. É lógico que, por exemplo, chegou um paciente que não tem filhos no consultório, a tendência minha é não fazer. Porque às vezes é uma decisão momentânea dele. Depois ele se arrepende no futuro, entendeu? Então a gente pede que pelo menos o paciente tenha aí. Eu tenho de praxe, né? Pelo menos 25 a 26 anos e pelo menos um filho, entendeu? Legal. A gente, É tem que ficar bem reversível? decidido. É reversível. A vasectomia, quanto mais precoce, menos tempo de vasectomia foi realizado, a chance de reversão é maior. É lógico que é uma cirurgia muito complexa. Tem que usar um microscópio, tem que corrigir aquele canalzinho. Então, até 10 anos da vasectomia, a chance de reversão é muito boa ainda, entendeu? Entendi. Mas tem aquela porcentagem que não vai dar certo, né? Então, E eu não sei se eu ouvi besteira demais, mas eu já ouvi falar num esquema que dá pra amarrar também. Porque tem a que corta e a que amarra. Como que é isso aí? existem várias técnicas, né? O que eu faço no meu consultório? Como o paciente está decidido em fazer a vasectomia, eu prefiro fazer a técnica combinada. Eu corto e amarro. Eu faço os dois. Então, a gente corta o canalzinho. Na hora que eu cortei, ó, teoricamente já resolveu, ó, cortei. O espermatozoide não vai passar de um lugar para outro mais, né? Mas o nosso organismo, ele sempre, eu falo, né? Ele é sábio, né? Ele tenta voltar ao que era antes, ele pode recanalizar, entendeu? Então, a gente faz o quê? Eu corto e amarro. Tá? E mesmo assim pode acontecer de recanalizar. Nossa, eu ia te perguntar, tem essa chance? Pois é inacreditável, Caraca. mas acontece, né? Então, o que é importante, pessoal? Todo mundo que faz vasectomia não é que fez vasectomia e vai para casa Não já. pode ter mais filho? Tem que usar preservativo durante 90 dias. A gente faz o exame de esperma com 90 dias para confirmar que zerou. Eu tenho Aí sim, um sabe? primo meu que engravidou a minha prima. Depois da vasectomia. Não tinha nem 30 dias de vasectomia, dele engravidou ela. Até assim, lógico que a gente é tudo parente, tira aquele sarrinho tudo, mas ficou um climão, né? Porque, cara, como que o vasectomado? Vasectomizado. Vasectomizado engravidou alguém. E tem, então, esse risco. Porque o canalzinho, esse canal, ele sai do testículo, ele vai entrar aqui na região da virilha, né? E vai cair lá na próstata. Então, ele é comprido. Nossa, ele anda tudo isso? Ele tem mais ou menos 45 centímetros, mais ou menos. É super comprido. Então, o que aconteceu? Na hora que cortou o canalzinho perto do testículo, tinha aqui nesse corredor ainda bastante espermatozoide. Então, deve ter acontecido com seu primo isso. Não foi eliminado ainda. A gente sabe que demora mais ou menos de 2 a 3 meses para eliminar esse espermatozoide. Ou de 20 a 25 ejaculação. Ou seja, se o cara quiser O, treinar ali para ir logo, o problema é esse, é perigoso a gente falar para um paciente, ó, 20 a 25 ejaculação, sabe? Tem paciente essa é só que não uma quer. média, né? Então, é lógico, uma outra brincadeira aqui, só que a gente fala pro paciente isso, ó, 25 ejaculação. O que a gente não sabe o que entrou na cabeça do paciente aqui, o que saiu ali. Ele pode querer fazer em 3 dias 25 ejaculação. Ele pode fazer em casa. Lembra que eu falei que tem a fricção do pênis, sabe? Então, o que acontece com a Chega fricção? tudo esfolado. Esfolado. Eu tenho outro caso que eu gosto de contar, né, de um paciente também na época da residência, que eu falei isso para ele. A gente fez a vasectomia. Ele fez a vasectomia à tarde. Chegou à noite, o hospital me ligou. Doutor, o paciente, você fez uma vasectomia, ninguém está conseguindo passar sonda nele, não está conseguindo urinar. Ou seja, ele fez 25 masturbação em 6 horas. O pênis dele chegou gigantesco, sabe? Então, tem que tomar cuidado com isso aí, sabe? Caraca, velho. Esse daí mitou mesmo. Então, o que eu oriento, sabe? 3 meses. 3 meses é mais confiável. Com 3 Entendi. meses a gente faz o exame de esperma. 3 meses com camisinha. Ô, doutor, e esse assunto da vasectomia ele é interessante porque a galera às vezes tá achando que vai ficar livre de engravidar. Então, não é 100%. Ele é 99%. Mas não pode dizer 100%. Pode ser que volte ainda. Hoje, o procedimento da vasectomia, talvez dos métodos contraceptivos, é o mais seguro que existe, sabe? Mas na medicina, infelizmente, nem 1 mais 1 é igual a 2, né? Nem tudo é 100%, né? Entendi. Mas é muito efetivo, tá? Então, se em geral a gente fez a vasectomia, com 90 dias fez o controle e não tem espermatozoide, Legal. a chance de vascularizar é quase zero, tá? Mas com preservativo pode voltar a ter relação sexual com quanto tempo? Teoricamente, a gente pede 1 semana de repouso, porque mexeu no testículo pode ficar dolorido. Mas, teoricamente, já poderia namorar logo a seguir, não tem problema, né? É que a gente pede um repouso com academia, com atividade sexual, para não inchar o testículo, porque ele vai estar um pouco mais sensível, tá? Entendi. Mas é super tranquilo, anestesia local. Às vezes o paciente é muito ansioso, vai um anestesista no consultório, faz uma sedação, e aí quando ele acordou já acabou. Depende muito do paciente. Mas a maioria é só anestesia local. Atividade super sexual igual, não muda nada. tranquilo. Não muda nada. E a questão da quantidade de sêmen que ejacula?
vai continuar igual. Ah, isso também não muda? A quantidade mínima do sêmen nosso é o espermatozoide. O resto é tudo líquido que nutre o espermatozoide, que é produzido pela próstata e vesícula seminal. Então, o mínimo do mínimo do líquido seminal é o espermatozoide, entendeu? Então, pode mudar um pouco a coloração, não ficar mais aquele amarelo mais amarelado, ficar um pouco mais branco, tudo, mas em geral não muda praticamente nada. É imperceptível. Show. Última curiosidade já tirada. Valeu!